Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e como sempre aqui do meu lado tá ela, que é tão linda, que dá até vontade de lamber o espelho quando a gente olha. A nossa caríssima Thais Alves. Olá, meu amor. Olá, adoraria ser, né, a 10ª doutora, porque é o 10º doutor que diz: nossa senhora, vou até lamber o espelho. Eu tô tão bonitão, tão Tô gostosão, tão vou até bonitão. lamber o espelho. Pessoas que estão em casa, esse momento chegou. Chegou. Faz anos, Porque o que acontece é o anos seguinte, de pedidos. O que acontece é o seguinte, hoje pra você é terça-feira, né? Terça-feira é o dia que sai o primeiro podcast da semana. Só que acontece, e normalmente a gente, na segunda-feira a gente já tá com ele pronto, porque a gente libera pros apoiadores e tal. Essa semana aconteceu isso. Por quê? Porque foi meu aniversário no final de semana. Parabéns. Não, já passou. E aí, por conta disso, a gente não conseguiu gravar, não conseguiu editar, não conseguiu fazer nada. Então, a gente tem que fazer esse podcast agora, de última hora, pra não deixar vocês na mão, porque a gente tem esse compromisso com vocês de toda terça e toda sexta ter o podcast. Com certeza. E aí eu falei, Thaís, estamos com um tempo curto. E agora? Não podemos revisar um episódio muito O grande. que a gente vai fazer? Mas isso não significa que a gente não precise, que a gente não possa revisar aí um episódio bom, um episódio maravilhoso, que tem aí uns 20 minutinhos. Até porque os melhores perfumes estão nos menores frascos. Exatamente. E aí que me vem na cabeça aquele meu amigo que está comigo desde sempre, o Dr. Who, aquele que você menciona, aquele que no DWBRcast é sempre falado. E aquele que muita gente menciona o tempo todo pra gente fazer review aqui, cara, né? todo mundo fala, porque a gente já falou um pouquinho, devia, né? Vira e mexe e fala. Né, a gente fez o DWBRcast sobre as décadas, a gente falou rapidinho deles no hiato, a gente sempre comenta alguma curiosidade sobre, porque a gente gosta muito, mas nada é digno de Curse of Fatal Death, a não ser um podcast inteiro sobre ele. Exclusivo de Curse of Fatal Death do nosso amigo Steve Moffat. Ali com o pessoal ali, Ron Atkinson, Richard E. Grant, só Jonah monstro. Lambert, exatamente, cara. Aí você fica pensando, porra, mas vocês vão fazer um podcast sobre um negocinho, uma sketch de 20 minutos. Meu amigo, minha amiga que está em casa, ou no trabalho, ou sei lá onde você está. Em trânsito. Estes 20 minutinhos tem muito mais coisa sobre Doctor Who do que vocês pensam, é verdade. Cara, a gente fez uma pesquisa, de verdade, a gente tirou o dia pra pesquisar sobre isso. E a gente leu 2 Doctor Who magazines que falam sobre o assunto. Fora outras fontes, né? Sim, mas a Doctor Who Magazine em principal, né? Matérias inteiras da Doctor Who Magazine falando sobre todo o making off, falando sobre curiosidades, falando sobre todo o universo de coisas de produção que culminaram nesse episódio. Então, assim, esses 20 minutos, eles são só o produto de um monte de coisa que já envolvia Doctor Who há muito tempo. Curse of Fatal Death é uma coisa especialíssima, assim. Não dá pra falar de Doctor Who sem falar de Curse of Fatal Death. Pois, até dá, mas aí vai faltar alguma coisa. Por mais que seja não queiram, todo mundo sempre fala. Vira e mexe aparece nos grupos de discussão aí, no Telegram já falaram também. Sim. Vocês já viram Curse of Fatal Death? Todo mundo fala disso. Então, cara, por que não? Vamos falar disso também. Tanta coisa, por que não fazendo da DWBRcast essa pérola, dessa maravilha? Com certeza. Dessa coisa que eu exalto todas as vezes que eu posso. Vamos lá. Mas antes chegou a hora. Vamos dar aquela paradinha ali no sofá do conforto razoável e ler nossos e-mails da semana? Vamos sim. Peguei aqui no ar as cartinhas, abri nossa... Você é a Xuxa Morena, Xuxa Morena. Xuxo Moreno. Também tem o Xuxa. Tem o Xuxo e tem o Xuxo. É o cão, né? O Xuxo. Meu cãozinho Xuxo. Não, eu tava pensando no Xuxa da natação. Nadador. Mas é o Xuxa. É o enfim. De Xuxa. Já chegamos aqui no momento, aqui nossa piscina, já que, olha aí. Olha lá. Será por isso que ele é o Xuxa? Porque a gente chegou na nossa piscina de cartas aqui, que jogamos pra cima e recolhemos pra falar aí sobre esses momentos, essas coisinhas que você mandam pra gente agora não é mais durante a semana, né? Geralmente é de sexta até terça, mas tem uns que chegam na terça também. A gente pega sempre os últimos e-mails que chegaram e escolhemos os melhores e lemos aqui pra vocês. O nosso último podcast foi sobre The Dalek Invasion of Earth. Sim. Ou seja, os e-mails no caso. são desse episódio também, desse arco da série clássica, sim, foi arco. As pedidas da Susan. Pois é, e foi um arco que eu fiquei pensando assim, geralmente na série clássica o pessoal demora mais a enviar os e-mails, porque eles ainda vão assistir o arco. São os que chegam mais rápido. Pois é, esse foi assim, a gente soltou no dia tinha e-mail. Já tinha e-mail. E-mails bons. Incluindo esse primeiro que a gente vai ler hoje. Primeiro e-mail de hoje é da Sara. Olá, seus lindos. Me chamo Sara e curto muito o trabalho de vocês, principalmente os podcasts. Ouço todos sempre. Inclusive, estou revendo Torchwood. Olha aí. Olha só.
De nada, Rusty Davis. Então queria agradecer de verdade mesmo, porque é muito gostoso e divertido ouvir. Tá. Amo o Dr. Who com toda a minha alma e meu coração desde 2015. Sofro de ansiedade, outros problemas emocionais e etc. E a série me ajudou e ajuda de muitas maneiras, que sei que todo fã entende. Que legal. Dr. Who tem essas propriedades mágicas, né, cara? Ele ajuda bastante. Né? É verdade, muita gente fala isso. Então é muito bom ver e sentir que vocês se dedicam e amam tanto a série. Obrigada mesmo. Enfim, os podcasts estão me ajudando bastante a suprir a ausência da série enquanto a Jodie não chega. A gente entende. Tá chegando, né? Tá quase aí. Sei lá se tá chegando, porque a BBC não divulga nada, mas... Dizem as mais línguas aí dos jornais, dos periódicos britânicos, talvez... Às vezes é em setembro, às vezes é no começo de novembro, ninguém sabe. Já tô cansada. Vai ser no sábado, vai ser no domingo, vai ser na quarta, vai ser... Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Mas vai. Vamos lá, estou mandando esse e-mail logo depois de ouvir o podcast do arco da despedida da Susan. Eu já vi esse arco 2 vezes. Aqui em casa, eu e meu pai já assistimos toda a série clássica. Olha que legal, é uma família que assiste. É uma família que assiste. Aí, cara, mas tem várias, né? Sim. Eu acho super bacana. É maneiro. Enfim, me emociono demais com o discurso final do primeiro para ela. E me emocionei com vocês falando também. É muito bonito ver a evolução do doutor. Vê-lo construindo a humanidade. E com certeza esse arco é parte importantíssima disso. E sim, Bárbara Rainha! Sabe o que eu acho legal que ela falou aí, que se emociona com esse último discurso do primeiro pra Susan? É que esse momento... Virou histórico, né? Pois é, esse momento é justamente tão histórico que tem gente que associa ele ao final do primeiro doutor, quando não é. Não é, bem longe do final dele, né, Não é, falta um monte de compênio ainda na era dele. Pois é, mas assim, é de longe o momento mais forte dele. Eu vou além. Esse momento é mais forte do que a própria regeneração dele. Eu acho também. Porque você vê, por exemplo, a gente teve ali Twice Upon a Time. O começo de Twice Upon a Time verdade. não é com a regeneração dele. É justo, tudo bem que o final é com a regeneração dele. Mas o começo é justamente com essa ceninha aí dele falando o Deixa Comeback. Isso, exatamente. E não é refeita. Não é refeita. É a original. É muito memorável isso, cara. Pois é. Bom, vamos voltar ao e-mail da Sarah. Para acabar, mal posso esperar pelas revisões que vocês darão para os episódios da Season 11, que não chega nunca. Cadê essa data, BBC? Mano, ninguém aguenta mais, né? Pois é, ninguém cara. aguenta mais. Depois que estrear a temporada, eu vou querer me reouvir reclamando todos os dias que a BBC não liberava essa data. Se você tá ouvindo esse podcast no futuro... Cara, você tem muita sorte, porque a gente tá sofrendo. Vamos lá. Aliás, esse é um podcast que provavelmente eu ouvi muito, porque é de um tema mais solto, né? É isso, casal lindo. Obrigada por tudo mais uma vez. PS, desde que Jodie Whittaker foi anunciada, tenho procurado ver trabalhos dela. Minha dica pra vocês é o filme Adult Life Skills. É muito bom e engraçado, ela tá muito fofa e fantástica, e além do que, a personagem é bem doidinha, então tem uma vibe bem doutor. Se tiverem um tempinho, vale muito a pena. Faremos isso, a gente tá na lista aí, porque a gente fez um off-topcast sobre o Attack on Block, que tem Jodie Whittaker e o menino ali, o Finn. Menino Finn que chama... o ator, esqueci o nome do John Boyega. John Boyega! Que é um filmaço. E aí a gente entrou numa de ver várias coisas dela e tá na lista. Agora você falou esse aí que eu não conhecia, agora já foi pra lista. Tinha também aquele... Eu não sei o título direito, eu acho que é Escolas de Meninas Malucas e Piradas. Um negócio assim. Que ela faz uma doidinha também. Tem vários filmes dela. A Jodie tem uma carreirona já. Tem também. O Attack on Block também era doidinha. Então assim, ela tem 2 papéis que... maior, assim. Ou ela faz a menina doidinha, ou muito dramático, né? Super pesado, por exemplo, né? a gente tem ali o Broadchurch e a gente tem o episódio dela em Black Mirror também, que é bem dramão também. É bem né? dramão. Da família, da traição e tal. E que a gente tá pra revisar também. A gente vai fazer um off-topcast do episódio da Jodie também em Black Mirror. Fazer um parênteses aqui, o Chibnall falou lá na San Diego Comic Con que ele estava procurando atores que tivessem esse range maior de emoções. Ele procurou isso na Mandy Gill e no Tosin Cole e no Bradley Walsh também. Maneiro. Então você vê que são atores que são flexíveis. Multifacetados. Isso, obrigada. Muito melhor que flexível. Né? Multifacetado, exatamente. Bom, vamos pro segundo e-mail? Cara, mas esse e-mail foi muito bom. Gostei. Sim. Qual é o nome dela mesmo que você? É a Sarah. Sarah Spooky Sarah. Spooky Sarah. Cara, o e-mail que ela botou. O e-mail veio Spooky Sarah. Muito bom e-mail, gostei bastante. Vamos pro próximo de hoje. O segundo e-mail de hoje é da Michele Mantovani. Uma de nossos apoiadores no Apoia-se. É verdade. Ela é uma das nossas companheiras de lá. Se você quiser ser apoiador também no Apoia-se, apoia.se/Dr. Who Brasil. É isso aí, vamos lá. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Thaís e Fred, meu nome é Michele, tenho 27 anos e sou de Santo André, São Paulo, região da ABC. Olha aí, ABC. Região da ABC. ABC. Vai. 1, 2, 3. Vai. Bobagem. Eu tinha colocado de meta pra 2018 ver a série clássica de Dr. Who. Parte dela, né? Porque é muita coisa pra um ano só. Mas dá, em um ano se você...
tem que não fazer nada da vida. Da vida. Você, tipo, é difícil. trabalhar não dá. Não Mas dá. se você ficar no pau assim, vendo tudo direto, em um ano você mata. Assim. Assisti a Northern Child logo no comecinho do ano, mas o ritmo meio lento acabou me fazendo perder a vontade de ver. Mas calma lá. Voltei a assistir recentemente graças a vocês. Vi inclusive todos os episódios da Recon maravilhosa, entre aspas, de Marco Polo. Cara, Marco Polo é o melhor episódio que a gente nunca vai ver inteiro. Que não cara. existe, que é. merda. Ela botou entre parênteses. Foi difícil aquelas fotinhas, só aqueles barulhinhos de espada, PQP. Pois é, o barulho de espada, eles assombram o Bárbaro até hoje. Toda inclusive. sofre, caralho, pode crer. Mas sobrevivi. Fui assistindo o arco por final de semana e depois ouvi o podcast sobre o arco. Aliás, cadê o Bárbaro nos últimos? Hashtag volta Bárbaro. Ele tá sendo cobrado já. A gente tá tendo problemas de agenda com o Bárbaro. É porque ele teve no último de Torture. De Torture. Ele teve aqui. Por quê? Porque o Bárbaro, o correto, a ordem natural das coisas, E- é ele estar sempre na clássica, porque ele é raptão de série clássica também. Mas ele gosta de tudo, gente. Não, ele gosta de tudo. Só que o Bárbaro, né, todo mundo aqui tem vida e ele tá estudando, tá fazendo curso e tal, tudo mais. E aí nessa, o dia de semana dele fica ruim de horário. Não E tá batendo a agenda. Pois é, e justamente o que tem acontecido? Geralmente os podcasts da clássica têm saído na terça-feira. E não tem dado tempo dele vir gravar com a gente. Ainda mais por o lance do apoiadores de ter 2 por semana. A gente tá tentando encaixar as agendas. Mas aí a gente conversou com ele agora nesse final de semana, inclusive, pra ver de mudar e pra quando tiver da clássica a gente gravar em outro dia, pra ele poder voltar. Até porque a gente também sente falta de gravar com ele. A opinião dele na clássica faz muita falta. Faz falta mesmo. Mas agora cheguei finalmente junto com vocês, logo no arco de despedida. Só vou falar algumas coisinhas dos arcos em geral até aqui. Claro. 1. Vocês ficam zoando, mas eu tô amando demais essa parte educativa da série clássica. Sou química e toda vez que aparece alguma coisa relacionada eu acho tão legal. E já apareceu tanta ciência nesses 9 arcos, o Tibbs podia voltar com isso na série nova. Porque não mostra mais tanto o doutor sendo um cientista. Peraí, mas lembrando aí que as nossas zoeiras são zoeiras de bom coração. É Não, só porque é engraçado. Bem mas intencionadas. Mas eu acho maneiro. Eu acho ótimo, acho legal pra caramba. Sim, sim. 2. Bárbara Mulherão da porra! Já tá praticamente do lado da dona nas companions favoritas. Cara, a Bárbara é muito boa mesmo. Não, a Bárbara é foda. Sobre o Tibb não voltar com a pegada educativa, não sei... Porque assim, hoje em dia Doctor Who não é mais uma série educativa. Porém, mas não quer dizer... é uma série pra todas as idades. Pois é, não quer dizer que ela não possa ensinar coisas mais voltadas à realidade. Porque, por exemplo, aqui e ali sempre tem uma referência. Pode ter um pouquinho de... Uma educação velada, assim, no finzinho você sente, olha... Aquele temperinho. Que não sei, né? Talvez, cara. O Tibb não é um cara que ele é fã de Doctor Who desde sempre também. Tipo, o Moffat, vai saber, cara. O Tibb não era da Doctor Who Appreciation Society. E não só isso, rumores dizem que o primeiro episódio vai ser sobre a Rosa Parks, então já tem um que histórico que Cara, o primeiro? Seria, né? Gente, sei. tudo rumor. De novo. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Nada mais me lembro, vai. Quem sabe? Número 3. Como morre gente na série clássica, né? Morre mesmo. Nossa, uma coisa que a gente falou também, né? Tenho a sensação... Camisa vermelha pra caralho, né? Tenho a sensação de que já morreu muito mais gente nesses 9 arcos do que em toda a série atual. Olha... A moderna, no caso. Sim. Vou te falar que eu acho que ela morre não tá errada, não. gente. Ela não tá errada, não. Porque é assim mesmo, tipo... Ainda mais episódios que tem Dalek... Morre gente pra dedéu, né? Se bem que nos do Dalek da Moderna também morre muita gente. Mas, sim, mortes em séries antigas tem Elas mais são mesmo. banais, né? A morte acontece o tempo todo mesmo. Não, mas é porque geralmente em sci-fi antigamente muita gente morria. Tem até a piada dos próprios Camisa Vermelha, né? Que quem usava camisa vermelha em Star Trek eventualmente morria, né? Salvo aí um ou outro. Agora sobre o arco Dalek Invasion of Earth. Se eu não soubesse que a Susan sairia neste arco, no começo do primeiro episódio, eu ficaria achando que seria o Ian e a Bárbara que iriam sair. E quando apareceram os Robomen, eu achei que o nome do arco estava errado. E que o arco era, sabe, o Cyberman e não sobre os Daleks. Mas eles são os homens cibernéticos. A gente falou isso, né? Eles não são os homens cibernéticos, eles são os homens robô. Os homens robô, exatamente. Os homens robô. Gostei bastante desse arco rico, várias gravações externas. BBC soltou a grana nessa segunda temporada, né? Sim. Tirando a navinha de prato de papelão. Ed Wood Intensifies, né, cara? Cara, mas a nave de prato de papelão é muito bom, cara. Bárbara dirigindo o caminhão e dando um strike nos Daleks. Melhor pessoa fazendo a melhor coisa possível. A Bárbara é foda, maravilhosa demais. A ideia dela de enganar os Daleks no final, pra chegar no líder deles e descobrir várias coisas que ajudam no final pra acabar com os saleirinhos foi demais. Todo mundo na Revolução, amei muito. Quero a camiseta do Fight Like a Girl com ela desenhada. Coloca lá no Vandal. Olha aí. A gente pode conversar com a menina Cal Porfírio, né? Porque o Fight Like a Girl é uma série dela. É uma série da ilustradora chamada Cal.
Cal Porfírio. Podemos levar essa ideia. Olha aí, um desafio pra vocês, nossos ouvintes. Peguem, quando a gente compartilhar esse podcast nas redes sociais, deem retweet marcando a Cal Porfírio, falando pra ela fazer um Fight Like a Girl da Bárbara pro nosso Vendor. Da Bárbara. Fica aí o Eu acho maravilhoso. Vamos fazer isso acontecer. Eu também quero, hein? Bom, vamos lá. Susan, em crise existencial, arranja um namoradinho, é pedida em casamento, arranja um propósito de vida e em ajudar a reconstruir a Terra. Achei bem legal o final da Susan, mas foi cruel o jeito que o doutor se despediu dela. Tipo, podia ter rolado aquela conversa com um abraço, uma despedida da Bárbara e do Ian também, mas ele trancar a porta da tarde e vazar, eita velhinho doido. Então, mas é aquele lance que ele sabia que se eles parassem pra conversar, aí não ia dar. Ela não ia conseguir ficar, entendeu? Tinha que ser assim. Podia pelo menos ter dado um par de sapatos novos pra ela. Deixou a menina com o pé descalço. Com um pé Cinderela! Cinderela galifreiana. Cinderela baiana, né? Cara, mas é o lance de Cinderela galifreiana. Voem, passarinhos, sejam livres, né? Caralho. Passarinho de galifrei. Mas é foda, porque você vê que, apesar de ser, né, ela fica com um pé só, ele fica abraçado com o sapato dela, cara. É mó triste. É triste pra caralho. Oh, meu Deus do céu. Eu já tinha visto aquela fala do primeiro doutor, mas sem o final do Goodbye, Susan. Então eu achava que essa era a fala de quando ele regenera. Fui enganada. Viu? Todo mundo acha isso errado, cara. Todo mundo acha. Um puta falso cognato aí da série, né, cara? Só pra falar que não falei do Ian, nesse arco ele só entrou nos buracos que não devia. O Ian nesse tava muito brawl meio só, solto. Ele não tava brains nesse. Para terminar esse meio gigante, o que será que aconteceria se os Daleks tivessem conseguido retirar o núcleo da Terra? Bom, de forma bem rápida, como o Fred disse, tirando o núcleo da Terra, o planeta perderia o campo magnético. Sim. Mas ele protege a vida na Terra de tudo que vem do espaço, desde partículas ejetadas pelo Sol até coisas que podem vir de estrelas mais distantes. Basicamente, o campo magnético desvia as partículas, evitando que elas entrem na atmosfera. Quando o desvio de uma quantidade muito grande de partículas ocorre, de forma que elas vão para os polos da Terra e interagem com a atmosfera, temos aquelas auroras lindíssimas, a aurora boreal, né? Essas partículas são muito energéticas, sendo que caso não tivéssemos mais o campo magnético, elas entrariam na atmosfera e iriam interagir com tudo que está debaixo dela. Ia dar merda, né? Primeiro, que já ia dar uma pane geral nas comunicações assim que as partículas entrassem no planeta. Caralho. Depois, com o tempo, acredito que boa parte da vida no planeta seria extinta, se não toda, devido principalmente a diversas mutações que ocorreriam em todas as espécies. O que faria sentido pros Daleks porque eles estão protegidos disso. Então, no final os Daleks teriam uma nave gigante do tamanho de um planeta, mas sem vida para ser escravizada por eles. Ela explicou porque ela é de química. Cara, que meio foda, maravilhosa! Cara. Não, então, basicamente, só pra ver se eu não tô falando muito besteira, legal essa explicação. Eles iam tirar o núcleo campo magnético. Tirar o núcleo da Terra, né? E zoar o campo magnético. A Terra ia virar um Uber, só que era como se eles tivessem tirado toda a capa do carro e ficaram só o chassi. A gente teria acabado com o escudo, né? O shield da Terra. É assim, eles iam transformar a Terra num carro. Só que eles iam tirar toda a capa, toda a lataria do carro e ia ficar só o chassi. Sem proteção nenhuma, essa merda. É tipo isso. Caralho, cara, que foda. Mas o que ela falou aí de... que ia rolar mutação... Eles não ter escravos, tudo bem? Mas faria sentido, né? Faria sentido pra eles, porque eles não tem ninguém pra escravizar, mas eles não iam precisar mais de escravo, né? Porque eles já iam ter o que eles queriam, que era a Terra desmagnetizada. Então, mas eu né? sinto que eles queriam escravizar os humanos pra fazer o trabalho pra eles. Sim. E aí isso eles iam perder. Então, mas eu acho que eles seriam um preço a se pagar de boa pra ter o carro gigante da Terra, sabe? Porque até eles podiam invadir outro planeta e botar... sei lá. Cara, mas que explicação maneira. Eu gosto disso, quando... Uma coisinha que eles falam na série e aí alguém já explica... gera um negócio. Não, e aí alguém que é da área, consegue explicar, tipo, as implicações reais disso. É maneiraço, É muito cara. legal, né? Pô, muito bom. Olha que coisa boa ter uma química ouvindo o nosso podcast, cara. Com certeza. Bom, é isso por hoje. Até mais da sua companion Michelle. PS, estou adorando que essa tarde está ficando lotada. Já temos 21 companions. Então, a Michelle tá falando aí porque, como eu disse, né, ela é uma das nossas apoiadoras. E estamos com 21 apoiadores aí, cara. Sim. Já estamos quase na metade da terceira meta. Olha que maravilha. Ai, que coisa boa. Daqui a pouco, quem sabe, os vídeos não voltam, né? Ai, meu Deus do céu. Nem me falam numa coisa dessa que já tá chegando temporada nova, a gente vai ficar maluco. Vamos ver. Mas, enfim, ótimos e-mails. Excelentes e-mails. Eu gostei muito, cara. Eu gosto quando eu vejo esses e-mails assim, ricos, grandes, muito bons. cara. Eu gosto bastante, cara.
No mais é isso? Você tem alguma coisa para falar sobre esses e-mails? Não tenho mais nada a falar sobre esses e-mails. A não ser lembrar pra galera de casa qual e-mail que eles têm que mandar pra gente, caso eles queiram ser lidos nas suas condições aí do DWRcast. podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha. Se depois desse podcast você tiver o que falar, mande um e-mail, a gente lerá aqui. Você vai ser ouvido aí pelas massas, por todo mundo no Brasil e no mundo. É isso aí. Que está magnetizado, que não está todo zoado. Que não está escravizado ou com mutações. Maravilha. Então, vamos pra Tesseros? Vamos. Falou, que delícia. Então, vamos aproveitar que já estamos acomodados aqui no sofá do confortável. Não é verdade? E vamos começar a falar, cara, desse episódio maravilhoso. De toda essa máquina que foi Curse of Fatal Death e tudo que estava no entorno. Gente, que maravilhoso, É tanta né? coisa. Eu adoro Curse of Fatal Death. Eu vou ser bem sincero, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Vamos começar, então, no envolvimento histórico da época. Nós estamos aí no ano de 1999. Tem muitos aqui que estão ouvindo a gente nem nascido eram. Meu Deus do céu. Olha que loucura, né? Que loucura pensar isso, não é verdade? Olha a idade batendo. E o que acontece? Existe esse negócio chamado Comic Relief. Sim, que é, como vocês sabem, é tipo o Teleton britânico, né? Cara? Exatamente. O Comic Relief é uma organização criada pelo Richard Curtis e Lenny Henry. Lenny Henry. Quem são essas pessoas? Vamos falar quem são essas pessoas. Conte pra gente que é o Richard Curtis, que eu conto que é o Lenny Henry. O Richard Curtis é um diretor de cinema, principalmente responsável por Quatro Casamentos e um Funeral, entre vários outros filmes. E pelo episódio Vincent and the Doctor. Sim, o que faz dele também... Inclusive, questão de tempo é dele também. É isso que eu ia falar, o que faz dele também, o cara por trás de Questão de Tempo, que nós temos podcast também, e se você não viu, vale a pena ver, que esse é um filmão da porra. Sim. Lenny Henry. Lenny Henry, ele é um dos grandes humoristas britânicos, cara. Ele é uma das mentes, como a Thaís falou, por trás do Comic Relief, e ele era a mente à frente do The Lenny Henry Show, que era um programa, na verdade até hoje ainda tem, né? É um programa de paródias sobre a TV em geral. Então aliás, é assim... Inclusive, se vocês viram, recentemente, semana passada, a BBC soltou um... a BBC Two soltou o This is TV. Então, foi o Lenny Henry, ele fez uma paródia de This is America. Isso! Usando pra criticar o jeito engessado que a TV funciona. O cara é foda, o cara é um gênio. Geralmente as coisas que o Lenny faz têm algum fundo social. Tanto sendo uma crítica social, quanto tendo alguma conversão social, como é o caso aí do Comic Relief, que era justamente para doar grana para quem precisava. Exatamente. No This TV ele fala sobre a TV, no mini episódio dele de Doctor Who, né, que ele faz o doutor, ele critica um pouco do governo da Margaret Thatcher na época. Então, assim, eles... Tem um quê de crítica, pois né? A gente não vai entrar a fundo no episódio dele de The Lenny Henry Show, que ele faz o doutor, porque a gente vai ter um DWRcast só sobre essas sketchzinhas menores. Porque o Curse of Fatal Death, como ele é grande, ele tem 20 minutos, ele não caberia nesse episódio. Não vai caber. Mas também a gente não conseguiria fazer um DWRcast só com um minisódio. Que é só 5 minutinhos. Então a gente vai juntar vários e fazer, mas saibam que ele já foi, o Lenny Henry já foi um doutor. Exato. Mas, além de Doctor Who, ele está por trás aí da criação do Comic Relief, que tinha esse fundo social aí de conseguir grana. Conta pra gente... Pra onde foi essa grana? Da onde veio a ideia? Manda ver. Então, o Comic Relief existe desde 1985, né? Ele foi criado pra acabar com a fome na Etiópia, mas hoje ele expandiu. Tipo, pra uma caralhada de projeto social. Eles ajudam um monte de coisas, de instituições. Exatamente. O que estava acontecendo na época, que acontece ainda até hoje, né? A Etiópia, ela passa por crises, né, de alimento. E nesse ano... O Lenny e o Richard Curtis, eles estavam vendo que tava demais e ninguém tava fazendo nada. Basicamente era isso. Tipo, caralho, a Etiópia tá... Vamos fazer alguma coisa. Exatamente, tá ruindo e ninguém tá fazendo nada. O que a gente é bom em fazer? Comédia, não é? Vamos pegar e juntar uma porrada de humorista... Ator britânico. Fazer um monte de sketch e mandar dinheiro pra lá. Exatamente. Mas assim, real. Não vamos ficar com nada, não vamos ficar com grana. Nada. Toda a grana revestida pra lá? Vamos. E aí nasceu o Comic Relief. Isso. E, inclusive, várias coisas que eles filmam pro Comic Relief, inclusive o Curse of Fatal Death, assim, muitos estúdios, eles doam as horas dos funcionários dele, por exemplo. Onde foi mixada as músicas, eles não cobraram. Sim, ou outra coisa que é muito interessante. É muito Todos os atores não cobram cachê nenhum. Sim, é a doação do tempo deles, né? Isso. Eles também chegam a doar vestuário, né? Props são doados depois pra vender e conseguir grana. Eles vendem e repassam essa grana. Então, assim, é muito legal o projeto, gente. Não, e é o tipo de coisa que perdura esse dinheiro. Porque, por exemplo, toda vez que Curse of Fatal Death é veiculado, tem que ter uma taxinha que vai pra doações
do Comic Relief, que é essa instituição. Inclusive, né, o Curse of Fatal Death, ele foi vendido em fita anos depois, e toda a grana que era conseguida com a venda dessas fitas foi revertida era também. revertida para a instituição de caridade. É muito legal, gente. É muito bacana o projeto. Então, muito bem, estamos no ano de 1999. A série acabou, nunca foi cancelada, né? Ela tava no gelo no aí. hiato desde 89. 89, então, 10 anos. São 10 anos sem Doctor Who. Com o Doctor Who. A gente teve filme em 96. Sim. Então, o Comic Relief, apesar da gente falar que ele é non-canon, ele pega um pouco da continuidade da série. Então, é porque... Ele começa no nono mais ou Doutor, menos assim, né? É mais ou menos assim. Que o último que a gente teve era o oitavo, sim, né? Ele é non-canon hoje, né? Porque a gente teve coisas que sobrescreveram isso. Mas até aquele momento, a gente não tinha como saber se era ou não. Quer dizer, era zoado o suficiente pra você assumir que ele não ia valer. Comic Relief, eles sabiam que meio que não fazia parte da continuidade das coisas. Exatamente. Tinha outros programas, sim, né? Que faziam várias séries eram parodiadas, várias coisas eram criadas pro Comic Relief, pra Red Nose Days eventualmente, né? Mas você não tinha nada que batia o martelo e falava que não contava. Por quê? Porque até essa época, a gente só tinha o oitavo Doutor. Isso. Não existia nada flertando nem com a ideia do nono Doutor. Não. Ainda não tinha isso. Não tinha. Então, assim, a gente, no fundo, todo mundo sabia que aquilo nunca ia contar. Mas era assim, cara, é daqui pra frente. Ninguém pode dizer que isso não aconteceu. Eu achei legal eles terem... Foi uma sacação muito boa. Porque, a continuidade, como se fosse a continuação mesmo, porque, né? assim, vamos supor que eles tivessem... vamos fazer um episodinho especial usando os atores de Doctor Who. Seria legal? Seria legal. Fazendo aí o quarto Doutor, o quinto Doutor, o oitavo Doutor. Eles podiam ter feito isso. Podiam ter usado. Só que aí ia fugir um pouco desse gancho do Comic Relief de usar humoristas. Porque ele também serve como uma plataforma para os humoristas ficarem cada vez mais conhecidos. Claro. Então, assim, ao invés da gente usar um cara que já fez Doctor Who, vamos pegar aqueles caras que nunca fizeram, que já quiseram fazer ou já foram chamados e não conseguiram fazer. Isso. E vamos dar a oportunidade deles serem doutor, nem que seja por 20 minutinhos. Eis que surge, então, a escolha do nono doutor aqui, do Comic Relief, aí, do Curse of Fatal Death, que foi ninguém menos que Rowan Atkinson. Que, se você não lembra bem o nome do ator, é o nosso amigo Mr. Bean. O nosso Mr. Bean passou aí pra caramba na Globo, nos anos 90 e tudo mais. Passava no Fantástico, lembra? Passava no Fantástico, exatamente. Ele era amigo do Richard Curtis, eles já tinham trabalhado juntos. E o Atkinson, ele já tinha falado, expressado a vontade de ser um doutor real oficial. Tipo, ele já quis ser o Doctor Who. É aquela coisa. Nos anos 80 ele já tinha declarado isso. É aquela coisa que a maioria dos atores britânicos, eles devem querer ticar da agenda, pelo menos passar pro Doctor Who em algum momento. É uma honra, né, bicho? Não só o doutor, mas tipo, passar pela série em algum momento. Com certeza. Sim. Então, o Rowan, assim, Rowan Atkinson. O Curtis passou o roteiro pra ele e ele falou, beleza, tô dentro. Inclusive, na hora ele topou. Não, e ele passou a ajudar não a escrever diretamente, mas a adicionar coisas ao Curse of Fatal Death. Por exemplo, o figurino dele foi ele que escolheu. Ele que escolheu. E, consequentemente, de todos os doutores que vão aparecer nesse episódio. Né? Porque todos os outros doutores usam a mesma roupa, tirando a Joana no final. Não, ela usa a roupa dele. Mas é uma adaptação mais feminina. A roupa dele tá apertada porque ela é muito maior do que o Rowan Atkinson, mas é a roupa dele, cara. Exatamente. Quem era a produtora desse programa? Era a Sue Virtue, que era a produtora de Mr. Bean. Sim. Quem é a Sue Virtue, Fred Pavão? Sue Virtue é aí aquela moça que atualmente, e naquela época também, era conhecida como esposa do Steven Moffat. Exatamente. Então, olha só. É uma pessoa que já estava envolvida com produção, porque ela era produtora do Mr. Bean, junto com o Curtis. Sim. Por isso que o Curtis colocou ela pra produzir o Comic Relief. E o lance é que o Comic Relief, todo ano, na verdade é bianual, né? Cada 2 anos, eles escolhem programas que eles podem vir a trabalhar. E esse ano eles escolheram o Dr. Who. Só pra um parênteses legal, o Comic Relief ele é de 2 em 2 anos, porque ele reveza com um negócio que chama Sports Relief. Isso! Que é a mesma coisa, só pra galera de esporte. Com o pessoal de esportes, exatamente. Então, assim, vamos fazer sobre EastEnders, vamos fazer sobre todas aquelas... sobre sei lá, Sounders Misfits. E coisa. French and Sounders. Tipo, eles sempre procuram programas. Tem bastante hoje em dia de Call the Midwife e tal. Esse ano eles falaram assim, inclusive, vamos fazer de Doctor Who. Teve um crossover.
Maravilhoso. Então, assim, vamos fazer de Doctor Who, vamos fazer de Doctor Who. A Sue Vertue virou pro marido dela e falou, faz esse roteiro. Porque Você ele já tinha... caralho, Ele já tinha trabalhos feitos já na TV, ele já tinha feito uma série muito legal chamada Press Gang, que, olha só, a protagonista era a Julia Sawalha. Que é a companion do nono doutor de Então, assim, Fatal ali Death, era do um grande grupo de pessoas. Era um que já era um estavam, think tank, né, cara? Que já estavam envolvidos tanto em produção, direção, atuação, e vamos fazer um negócio de Doctor Who juntos pra BBC. Sim, e um outro motivo também da Sue ter dado aí essa bola, levantar essa bola pro Moffat, é porque o cara era fã da série desde criancinha. Não, ele sabia e tudo. ele nunca tinha trabalhado com Doctor Who. Isso. Apesar dele já ter uma certa fama ali no meio de criação no Reino Unido, ele nunca tinha conseguido encostar em Doctor Who. Exato. Então, assim, oficialmente, o primeiro trabalho do cara foi com Curse of Fatal Death. E muita coisa que ele colocou ali numa zoada, numa brincadeira, num negócio que nunca se propôs a ser canônico ou sério, acabou refletindo, não sei se direta ou indiretamente, no que a gente tem hoje na série. Na era Moffat da série, tem vários elementos que se mantiveram e até ou foram melhorados. Russell, e até na era Russell, não só na RTD. Com certeza. Não só na do Moffat. Tipo, querendo ou não, esse foi o primeiro trabalho do Moffat na série. E, pensa, na época, você, fã de Doctor Who, já roteirista, a série no hiato, o cara pensou assim, eu vou fazer o melhor que eu consigo, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo. Sim, Na cabeça do Moffat, tipo, essa é a minha chance de escrever pra Doctor Who, acabou. Depois disso, nunca mais. Até porque você pensa que, assim, é um sketch de comédia, são 20 minutos, é que, na verdade, né, era dividido em 4 partes de 5 minutos, né? Era... No dia da exibição, sim. É porque, assim, ele era... Passava um pedacinho, tinha outras programações. Passava um pedacinho... Era como se ele fosse a vírgula entre as programações, né? Ele pensou assim, bem, é uma sketch, é pra ser de comédia, mas eu não vou fazer um negócio à moda caralha. Tipo, tem que ter o mínimo de plot e o mínimo de referência a Doctor Who. Isso. Pra quem é fã se identificar e pra quem não é fã poder ver e rir. E outra coisa que eles se preocuparam muito dentro dessa proposta é... Ao mesmo tempo que você faz uma coisa cômica, você também coloca o cânone da série, e é uma coisa que tem que agradar tanto as pessoas que nunca viram Doctor Who, como os fãs de longa data de Doctor Who. Acabei de falar. Então, assim, e eles tomaram muito cuidado assim, pra não descambar por um lado que fizesse... mal pra imagem da série. A gente tem Foi aí... mais uma homenagem do que uma sátira ruim. Assim, foi uma sátira do bem, a sabe? A gente tem até os vídeos, né, do making off, que a gente tem um Moffat bem jovem, né? Nossa. Magrinho, falando assim, o que eu fiz aqui, eu fiz de coração, mas eu sei que muito fã da série vai me odiar. Sim, ele já sabia mas disso. O que a Thaís falou é verdade, tipo, apesar de ser uma galhofa, apesar de ser um pastiche em cima da série... É uma galhofa respeitosa. Ela é boazinha, assim, ela não escrotiza Doctor Who. Isso! Tipo, eles tiveram muito cuidado pra falar, nossa, mas esse Salem, que ridículo. Eles não fizeram isso, em nenhum momento. Tipo, eles realmente fizeram uma homenagem à série que... Brincar com as coisas que a série neste momento, tinha, né? já era sim um símbolo da cultura britânica. Sim. Claro que era, né? Porra, a gente tá falando de uma série de 63 e 99, quantos anos tinha, cara? Nossa, pelo amor de Deus. 36 anos já de série. Pois é. Muito bem, temos então aí o papel da Julia Sawalha, né, que é a companion do doutor, e ela já tinha trabalhado com o Moffat também. Sim, ela faz a Emma em Curse of Fatal Death, né? E, né, pra quem conhece a série Absolutely Fabulous... Que é uma série Absolutely Fabulous mesmo, que é maravilhosa. Ela tá no elenco da série como a filha da Jennifer Saunders, né? E que é a melhor amiga da Joanna Lumley. Não a personagem dela, porque ela é a Jennifer Saunders. Isso. Engraçado que em Abby Fab elas se odeiam. Elas se odeiam, E é muito engraçado ver elas interagindo de numa bem, boa, assim, numa boa. Tipo, gente, que loucura. E em Abby Fab, a Julia é um saco. Sim. Ela é chata. E ela é a filha e aqui ela é muito certinha. legal. Ela é super certinha. Ela odeia que a mãe seja porra louca. Ela acha que a Patsy leva ela pro mau caminho. Sim. Mas aqui não, elas estão de boa. É muito engraçado ver a Julia fazendo um papel totalmente diferente, sabe? Uma curiosidade... Foi a primeira coisa que eu vi dela depois de Abby Fab, eu fiquei impressionada, cara. Pode crer. E eu vi Abby Fab há muitos anos. Passava no Eurochannel. Eurochannel. Mas eu nunca tinha parado pra ver.
assim, sabe série que você tá Era vendo muito legal. E você seguia? Era muito então, legal. Então, assim, o primeiro contato que eu tinha tido com a Julia Chawala lá foi com a Emma. E aí depois, quando eu te mostrei, você falou do Abby Fab, que eu fui ver, e cara, a Abby Fab é maravilhoso. É maravilhoso. E a personagem dela é o oposto uma da outra. Uma curiosidade legal sobre a Emma, né, na verdade, sobre a Julia Chawala em Doctor Who, é que ela quase esteve em Doctor Who por algumas vezes, assim. Exatamente. Tipo, quando a série tava tendo planos aí de mudança ali, quando a gente tava começando com o Sétimo Doutor, ainda não tinha Ace, a gente tava ali, era o Sétimo e a Mel, né? E a gente tava tendo os casting calls, né? Pra chamar as atrizes para poder fazer a próxima Companion, que no caso foi a Ace, né? Que é a Sophie Aldred que a gente tem hoje. Só que uma das atrizes que foi cogitada para fazer a Ace foi a Julia Chawala. E ela recusou. Ela recusou porque ela falou que desde sempre ela não curtia a ideia de Doctor Who. Ela nunca assistiu Doctor Who. Ela não é muito de sci-fi. Ela não é muito fã de sci-fi. Então ela achou que ela não ia se encaixar naquele universo. Mas parece que a irmã dela era louca por Doctor Who, adorava Doctor Who, mas ela falou mesmo assim, não vou fazer, não tem nada a ver comigo. Sim, e tem também histórias, né? Isso é coisa assim que nunca aconteceram porque a série entrou no hiato, né? Mas o que viria a ser a 27ª temporada, a gente ia ser assim, teve a temporada 26, né? Termina ali o Survival, né? Com a Caminhada ao Pôr do Sol. E no começo da 27ª temporada, o Doutor ia ganhar uma nova Companion. Essa Companion, ela seria assim, bem Streetwise, mas diferente da Ace. Ela era tipo uma ladra meio Robin Hood, que roubava pro bem e tal, não sei o quê. Legal. E uma das atrizes que estavam ainda na boca da galera da produção pra fazer, caso a temporada acontecesse, porque a gente tem que lembrar que assim, em 89 a série parou, mas ainda ficou até 91 por aí com essa ideia de não, daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Então ficava, né, o pessoal que escrevia, não, talvez eu bote essa atriz. Não, talvez eu bote essa atriz. E quase foi essa aula de novo. Olha só. Só que aí nunca nem chamaram ela, porque essa temporada nunca aconteceu. Exatamente. E aí ela fez o Curse of Atlantis, ela não voltou mais pra Doctor Who, nunca mais, assim, ela não fez. Ela fez o Comic Relief por causa do Comic Relief mesmo. Por conta da ideia. Da ideia por trás da... E de ser de humorista, e ela é humorista, né? Exatamente. Muito bem. A gente já tinha, então, o Rowan Atkinson escalado, só que no roteiro que Moffat fez, não tinha os outros atores, porque ele colocou assim, esse vai ser um doutor mais geek, esse vai ser o doutor bonitão, mas assim, eles ainda estavam preenchendo pra ver quais atores iam topar. Muito bem. Sabemos que o Richard Curtis fez 4 casamentos e um funeral, e o Hugh Grant é a estrela que está nesse filme. Mas de quando é o casamento e funeral? 90 e menos. Já tinha sido feito. Eu nunca vi esse filme. É super bacana, é bacana. É comédia britânica, cara. Sim. É bem legal. E aí o Curtis falou pro Hugh Grant, olha, não sei se você vai querer, mas temos aí um Comic Relief. Ele, claro que eu faço! A gente tá adiantando... O Doctor Who é muito impressionante, A gente tá adiantando aí a ordem dos doutores de Curse of Fatal Death, porque o Hugh Grant, ele faz o 12º doutor de Curse of Fatal Death. Isso, ele é o 12. Uma curiosidade legal sobre o Hugh Grant, eu falei que esse podcast tá muita coisa. Muita coisa acontecendo. O Hugh Grant, ele foi um dos cogitados pra fazer o 9º doutor na época que a série voltou. Também. Ele era um dos nomes cotados. Não rolou também. Inclusive por ter participado do Curse of Fatal Death. Sim. Tipo, se o cara topou fazer o Curse, ele toparia fazer a série, né? Aí é uma teoria minha, tá? Pode não tem nenhuma afirmação nisso, só eu pensando. Eu acho que um dos motivos de não ter rolado do Hugh Grant ter sido o 9º doutor foram os escândalos que ele se envolveu. Ele se envolveu. Você lembra? Em alguns ele era noivo da Elizabeth Hurley, maravilhosa deusa diva. Não, deusa não, diaba Não, uma deusa porque é foda. Pois é, ele era noivo. Você menino garoto, menina juvenil aí que é muito jovem, você talvez não lembre. Deus. Mas a Elizabeth Hurley, ela é tipo uma das atrizes mais lindas que a gente tem por aí e talentosíssima. Ela era noiva, ela fez Austin Powers, ela fez Endiabrado, enfim. Ela era noiva do Hugh Grant. Tava tudo ali pro casamento acontecer. Bonitinho. E pouco tempo antes, assim, tipo, coisa de meses antes, se eu não me engano, ele foi pego com uma prostituta num carro. Ai, gente. E, cara, depois disso a carreira do Hugh Grant degringolou. Deu uma... Não, eu lembro de... Deu uma... foi foda. Não, e eu lembro, assim, de noticiário daqui falando, tipo, o Hugh Grant é pego em escândalo, porque eu gostava pra caramba dele, sabia? E aí, enfim, ele ficou sem Elizabeth Hurley, a carreira dele foi pro caralho, e ele não foi o doutor por causa disso. Eu assim, não sei se tem a ver, mas eu acho assim, eles não iam querer vincular um cara que tinha tido um caso lógico. assim com a série na volta dela em 2005. Pelo amor de Deus. Mas ele é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator. É uma pena. Não, eu adoro o Hugh Grant, mas assim, pisou na bola, né, querido? Pisou na bola, né, querido? Mas a Elizabeth Hurley podia
vir fazer uma coisa do Doctor Who, hein? Daria uma ótima doutora, hein? Nossa! Parece uma quarta, hein? Puta, isso ia ser um tapa na cara. Calma, gente. Segura essa marimba, pelo amor de Deus. A gente tem como 10º doutor o mito. O homem. O homem. Aquele único, o único que pode bater no peito e falar que já foi 2 doutores. É verdade. Aquele que o único pode bater no peito e dizer que já foi 2 doutores e um vilão. É verdade. Aquele que também é Grant, mas não é parente de Hugh Grant. Não. O homem, o mito, a lenda... Richard E. Grant. Vilão não, agente das Spice Girls. Agente das Spice Girls, obrigada. Personagem de Star Wars. Era o que eu ia falar. Que agora Ele tá em Star Wars? Ele tá no próximo Star Wars. Caralho, sim! Nossa, eu amo o Richard E. Grant. Pois é. Eu acho ele um dos melhores atores britânicos da atualidade. Sim, Richard E. Grant, pra você que não viu Curse of Death, nem viu Scream of the Shalka e nem viu o filme das Spice Girls, ele é Tá perdendo coisa boa no filme dos Spice Girls, tá? Tem a Toshiko, inclusive. E no Scream of the Shalka também. Mas sim, ele, se você não viu nada disso, ele é o Doutor Simeão da série moderna aí. Sim. O cara que era um dos vassalos ali da grande inteligência. Isso. E que chega a ser possuído aí pela grande inteligência lá em Name of the Doctor e tudo mais. Isso, com o Matt Smith. Em 99, ele teve a honra de ser o 10º doutor. Sim. Que havia generado ali de Ron Atkinson. Ah, ele fica tão pouquinho, eu gosto tanto dele. Mas é muito bacana porque, assim, tem uma mudança drástica, né? A gente vai revisar o episódio em si, mas o lance é... Da personalidade do 9º doutor pro 10º muda bastante, né? Muda pra caramba. Ele é mais... O Atkinson é uma coisa, ele é outra o coisa. Atkinson ele é mais posudo, mais lord inglês. Sério, né? Não, Aliás, não eu achei sério, super não diferente. sério, não sério. Não, eu sei. Sério, mas não. olha... Então, mas pra quem via Mr. Bean... Ah, tá, ok. Aí eu fui ver o Atkinson em Curse of Death e falei, caraca... É que ele é um doutor mais polite, né? Isso! E o doutor Inglesão. do Richard E. Grant, ele é um cara, ele é mais tipo... O britânico loucão que vai em rave. Soltão. Que tipo, ele já começa pegando a Emma e ele lambe o espelho. Ele é louco, né, Lambe cara? o espelho e o 10º lambe as coisas também, né? Pois é. O Tennant, Olha as no caso. influências aí. Pois bem. Olha esse foreshadow. Pois é, depois de Richard E. Grant e esse homem Smith, essa lenda... Ah, não, uma coisa importante. Isso aconteceu em 99. Em 2003, quando a gente tava tendo aí a comemoração de 40 anos da série. Ainda no hiato, tadinha. Ainda no hiato, exatamente. A gente teve aí, escrito por Paul Cornell, que se você não se lembra... Grandíssimo. É o cara ali por trás de Human Nature, Family of Blood, né? A gente teve o web episódio chamado Scream of the Shalka, em que o Richard E. Grant fez uma outra versão do 9º doutor. Então ele já foi 2 doutores. Ele já foi 2 doutores, ou exatamente. 3 se você conta o Simeão, mas ele Mas não é o doutor. doutor, é um doutor. Não é o The Doctor, é um Doctor. Tá. Exatamente. Tudo bem. Depois que, inclusive aí já fica também o aviso, vai ter DWRcast em breve, talvez no próximo mês, de Scream of the Shalka. Com certeza, vale só muito pra a avisar, pena, gente. Isso a gente tá só esperando pra conseguir gravar com o pessoal que a gente quer, mas vai ter. Pois bem, depois de Richard E. Grant... Temos o Jim Broadbent. E aí, de novo, Jim Broadbent... É o poder Sonserino. É o único Sonserino que presta, que é o Slughorn. Exatamente. Que é um dos meus personagens favoritos de Harry Potter, inclusive. Sim, aparece o Jim Broadbent como o 11º doutor. Fale mais sobre Jim Broadbent em coisas de Doctor Who, porque tem aí curiosidades que eu sei, hein? Então, olha só. Eu achava que o Broadbent... Ele tinha sido doutor só em Curse of Death. Aí, pesquisa daqui, pesquisa dali. Lê Dr. Who Eu Magazine gosto daqui, muito de entender sobre a vida dos atores. Eu sou repórter de entretenimento, então eu fico lendo tudo, né? Fico caçando informação. Descobri que ele te amo participou... Também. Vai. Descobri que ele participou de um programa chamado Victoria Wood as Seen on TV... Tá. Que também era um Olha programa de humor. Que maravilhoso. Victoria Wood as que Seen on pronúncia, hein? TV. Que pronúncia, olha. On the telly. Poxa, eu tô falando com a rainha, com um sotaque desse. I'm not amused. Vai. Enfim, e ele fez uma outra versão do Doutor. Gente, isso aqui é um programa de paródia. É um programa de sketch, não é pra ser levado a sério Eu em acho nenhum que assim, momento. um bom paralelo pra nós brasileiros é TV pirata. E se você é jovem demais, Cacete Planeta. E se você isso. for jovem demais, vai dar um Google. Mas assim, Zorra total. Não, não sei, porque assim, o lance do Victoria Wood, pelo que a gente deu, que você pesquisou e você me contou, ele era um programa, né, de TV que satirizava outros programas de TV. Esse era o mote dele, tanto que era isso. Victoria Wood as Seen on TV. Como visto na televisão. Que era justamente o que acontecia com o TV Pirata, né? Que a gente tinha, por exemplo, Fogo no Rabo. Isso! Que era o programa em Parodinhas. si era feito de zoadas com outros programas da TV Globo na época.
O Victor Wood era a mesma coisa, só com a BBC. Exatamente. Sim. E o Jim Broadbent tava em um sketch pequenininho desse programa, como o doutor. E ele tinha até uma companhia chamada Fiona. Olha, então... E a roupinha dele era mistura de vários doutores anteriores. Tipo, tinha coisa colorida, tinha um monte de coisa. Dava pra ver que era o doutor, mas era uma paródia. Gente, peraí, então aconteceu uma coisa aqui. Que loucura. O Richard Grant não é o único que fez os doutores. O Jim Broadbent também. É verdade. Ele fez dois. Olha aí. Não, gente... Mas é que o Richard ele ganha porque ele fez o Simeão também. Então ele fez 2 doutores e um vilão. É verdade. Então é tem verdade. a diferença. Não, e fora que esse filme do The Shalka era de Doctor Who mesmo, né? É canon, por exemplo. Não, e aí, vamos lá, isso é uma... Isso aqui é só uma parodinha, sabe? De brincadeira, mas o Scream of the Shalka, por muito tempo, foi considerado canônico mesmo. E Grant considerado o nono doutor. Inclusive, quando anunciaram Eccleston, não sabiam se iria ser o nono ou o 10º. E inclusive... Quando, Sabia disso? Sim. Antes do Eccleston entrar... Tinha Doctor Who Magazine com o Richard Grant na capa, sendo tipo, ele é o doutor. Richard Grant is the Doctor. Sim, inclusive, Scream of the Shalka tem continuação. Tem se eu não me engano, é Vampires of Stone, alguma coisa assim. É um conto que saiu na BBC, é tipo um conto de 2, 3 páginas, que saiu no site da BBC mesmo. É que nessa era do hiato, tudo que era relacionado a Doctor Who não tinha um, entre aspas, dono. Não tinha um produtor fazendo. Sim, mas quando era a BBC assim. fazendo, né? É a BBC fazendo. Mas, por exemplo, o Curse of Fatal Death foi ali um comic relief. Sim. A Scream of the Shalka foi one shot, né? Foi uma coisinha que eles fizeram ali pra comemorar os 40 anos. Ele era dividido em partes, né? Então, assim... Não, eu sei. Mas ele é uma coisa one shot. Sim. Ele não tem uma continuidade, ele não tem uma temporada, ele não tem arcos. Não, mas sim, isso aí com certeza não. Mas, por exemplo, ele era bem maior em extensão de tempo mesmo do Curse of Fatal Death. Ele não tinha zoeira. Sim, muito maior. Não, ele é sério. Ele era feito pra comemorar os 40 anos do Doctor Who. Então, assim, por muito tempo, ele era uma parada quase que, assim... Era aquilo que tinha. Era Doctor Who de verdade. Sim. Real oficial. Mas sim, vamos ver o Victor Wood. Continue aí. Ele fez os autores, tá? Ele fez outros autores. E agora vamos para a 13ª doutora. Não, ainda não. Ainda tem o Hugh Grant. Não. Então, é que a gente já falou. A gente trocou a ordem, tá vendo? Trocou a ordem. Mas sim, aí o Broadbent regenera no Hugh Grant e o Hugh Grant... Não, aí a gente acha que ia parar ali, né? Sim. Inclusive a Emma... Vamos fazer o seguinte, vamos revisar o episódio mesmo? Vamos falar... Não, eu só queria apresentar os atores antes. Ok, então manda ver. E temos ela, a 13ª doutora... Que é a nossa... É aquela... Não é a Jodie. Não é. Se você Jodie era criança naquela época. Se você acha... Era mesmo. Era adolescente, na real. Inclusive até a sua idade, né? Por aí. Ela é um ano mais velha que eu. Então. Você tinha, um ano não, né? Você era adolescente ali. Você tinha 16 anos, ela tinha 17 aninhos ali. Exatamente. É aquela que vem aí como 13ª doutora. Nossa! Que sempre que tem apostas pra doutora, a gente coloca ela. Não, e ela aparece nas bancas de apostas lá também. Sim, e eu acho, no fundo do meu coração, eu acho que um dia isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Pelo amor de Cada dia mais velha, ela tem que entrar. Cada dia mais velha, cada dia mais bonita, não dá pra entender. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. gente. A gente tá falando aí de Joanna fucking Lumley. Aquela, a única, que pode dizer que foi a primeira doutora. Ela é a primeira doutora real oficial. E detalhe, não é só a primeira escrita doutora. Escrita pelo Moffat ainda por cima. Ela é a primeira doutora e ela é a 13ª doutora. E ela é loira. Ela é loira. Não, tipo, é muito... ela é escrita pelo Moffat, tipo, filha da puta. E ela tem uma screwdriver. Não, toda screwdriver. Não, mas é que mas a screwdriver tem 3 funções. Aquela brincadeira besta. Parece um dildo. Tá, vai. Bobagem. Enfim, a gente tem um cast de atores. Esqueceu um? Nomes fortíssimos. Tem o nosso amigo Jonathan. Exatamente. Nós temos um elenco fortíssimo de atores que são o Doutor. A Companion também é um nome fortíssimo. E pra completar, um dos maiores inimigos do Doutor, que é o Mestre. É o maior arqui-inimigo do Doutor, né? Jonathan Pryce. Sim, não confundir com Vincent Price. Não. Que também se fosse... Isso ia ser foda. Mas o Jonathan Pryce, se você... Ele é foda. Se você assiste o Jogo dos Tronos, ele aparece no Jogo dos Tronos. Ele se eu não me engano, ele é um dos Maesters. Olha aí. Olha só. Eu não sei porque a gente tá vendo Game of Thrones agora. Não, eu não quero ler spoiler. E eu não sei se ele é um dos Maesters. Eu acho que ele é. Mas pode não ser. O papel mais importante da carreira dele foi o vilão James Bond em Tomorrow Never Dies. Sim, o Amanhã Nunca Morre. O Amanhã Nunca Morre. E curiosidade legal, o colar que ele usava nos filmes do James Bond está debaixo do figurino dele em Curse of Fatal Death. Ele levou. Que foda. Ele levou, eu vou usar. Que legal, é tipo amuleto, né? É tipo amuleto. Vilão tem que usar, né, cara? Tá pensando o quê? Outra curiosidade legal é que... a barba era falsa? Não, a barba é falsa, realmente. Cara, isso me quebrou. Depois que a gente pegou essa matéria pra ler... A barba dele normal, não envelhecido. Não, eu digo a barba cavanhaque. Então, ele não tava de barba herói, aquilo era fake. E ele mesmo levou.
Não foi o departamento da BBC. Ele levou de casa. Eu trouxe minha barba de casa. Exatamente. E por acaso eles estavam filmando um filme do James Bond no estúdio do lado, assim. Ele quase quis ir lá, já envelhecido, falando que eu estou muito doente, não sei o quê. Ele quis fazer, ele não fez, porque a gravação do Comic Relief foi rapidinha, durou 3 dias, tipo, mal deu pra fazer muita coisa, tudo meio na correria. Mal deu pra zoar. Mas tava sendo filmado ali do lado de James Bond. Olha aí que maneiro, cara. Olha aí. Cara, ele é um baita ator, assim, tipo... Não, monstro. Eu vi ele só em James Bond e no Curse of Death, mas eu imagino que quando ele aparecer em Game of Thrones eu vou ter um mini ataque do coração. Outros trabalhos, assim. Ele realmente é um ator consagrado lá na Inglaterra. E eu vou te falar, ele é um cara que se entrasse pra fazer um mestre canônico, ele hoje, seria um puta mestre legal. Seria ótimo. Enfim, ele completa aí o nosso quadro de atores que apareceram nesse episódio, né? É claro, né? Salvo aí os Daleks que aparecem também. Tem alguns operadores de Daleks e tal, mas, gente, é um elenco estelar. Sim. É um elenco assim que você pensa... É só monstro, né, cara? Teve 10 milhões de espectadores. É muita coisa. Você não tá entendendo. E se você imaginar que isso ainda foi vendido depois em fita, se isso... Porra... Eles venderam outras coisas, tipo props. O próprio casaco do Ron Atkinson foi vendido e a renda foi revertida. Sim, os Daleks, alguns foram doados também e teve conversão em grana, se não me engano. Sim. Então, assim, é uma coisa, assim, espetacular. Sim. Vamos ao plot do episódio. Vamos ao plot que como a gente tava falando, que legal, né? Olha que legal, em meia horinha. Foi meia hora falando sobre as coisas e agora meia hora... Olha que timing maravilhoso. Aqui assim. É que pro pessoal que tá ouvindo, talvez não seja porque já vai ter colado algumas edições, mas pra quem tem meia hora. É verdade. Mas sim, vamos lá. Esse plot, como eu falei, ele não é ele é comédia, mas ele se propõe a ter ali raízes na série mesmo. As referências. Não ser completamente largado. O primeiro exemplo disso a gente vê aí que é o lance que esse doutor é um nono doutor, né? Então ele já pega da continuidade da última coisa que aconteceu no Doctor Who, que foi o filme. Ele já considera o filme, inclusive, quando o episódio começa, ele começa com cenas do filme. Aquela aberturinha é a aberturinha do filme. Não a vinheta, né? A vinheta é do quarto doutor, né? O logo entrando e tal. Isso. Mas quando aparece a TARDIS aparece no espaço e tal, aquilo é tirado do filme de 96. Isso mesmo. E aí, beleza, a gente tem o mestre na TARDIS dele, muito bonito, inclusive, meio verdona e tal. Muito bonito, inclusive gostei também. Pois é, com uma roupa assim, meio um vampirão, uma capa eu adorei aquele figurino dele. E ele falando que ele vai se vingar do doutor, e essa vai ser a maior das vinganças, a maior das vinganças vingativas dele. E aí o lance é que o doutor tá ouvindo ele, tipo, porque ele tá vendo, ele tá olhando o doutor, ele tem alguma coisa, a tarde do doutor tá grampeada, e ele consegue ver a tarde do doutor. Ele tá falando, agora vai ser minha vingança, eu vou foder sua vida. E o doutor aparece só de costas. A gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é. E aí ele fala assim, olha, mestre, seguinte, se você tá me espionando, tenta fazer de um jeito que eu não saiba, porque eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Aí ele fala, não, eu sei. Aí ele vai e desliga. É de propósito. Aí ele desliga, aí ele continua, isso foi só um erro nos cálculos, mas agora vai vir a vingança de verdade e você está condenado. Aí ele, olha então, você desligou, mas você desligou só a tela, eu tô ouvindo. O áudio tá vindo, viu? Aí ele, que merda, aí ele começa a ficar nervoso, aí eu falo, não, pera, mas calma, ainda bem que você tava espionando, porque eu tava pra te ligar mesmo. Foi bom que você ligou. Porque eu vou fazer um negócio e que o meu arqui-inimigo precisa saber, porque a gente é muito próximo. Então, vê se não se atrasa, aparece ali em Tesseros pra gente trocar uma ideia, bater um papo, que eu vou chegar lá, tá bom? Tá bom. E aí o mestre aproveita todo esse gancho pra poder encontrar ele e fuder a vida dele. Rolezinho em Tesseros. Pois é, Tesseros, olha como... Olha lá. E isso já é o Mofai ali. Que delícia. Olha, cheiro de fã. Maravilhoso. Tipo isso. Porque ele não se inibe ali de usar tudo que ele sabe. Tesseros, até então, tinha sido usado canonicamente dentro da série em The Deadly Assassin. Na verdade, não chega a aparecer... Um arco do quarto doutor. Sim, que tem o mestre. Sim, tem o Caveirinha. Claro. Na verdade, é mencionado nesse episódio. A gente não conhece Tesseros. O mestre, ele fala que ele esteve em Tesseros há pouco tempo. Né? A gente sabe que não é essa encarnação do mestre exatamente, porque essa é a encarnação do futuro. Então a gente sabe que o Mofai pegou Tesseros porque Tesseros sempre tem essa relação ali meio que... Tem essa linha de prata que liga uma coisa com a outra, sabe? Depois que a gente teve menções a Tesseros em Long Barrel, que é aquele livro ali do Doctor Who New Adventures, né, da Virgin. E mais pra hoje em dia, né, atualmente, a gente teve Tesseros aparecendo em Unit Dominion,
que é o primeiro áudio que aparece o mestre do Alex McQueen, que é o careca, é um dos que eu gosto mais maravilhoso. Sim, ele é muito bom. Ele também aparece em áudios que é o Vampires of the Mind, que inclusive a gente comentou num dos últimos podcasts agora. E no The Two Masters, que é um que a gente comentou bastante, a gente revisou parte boa dele no nosso da BRCast sobre os mestres. Isso mesmo. Basicamente é assim, Tesseros tem uma colônia de Time Lord, e aí lá tinha o culto do herege, e aí o mestre vai pra lá, e depois vai uma outra encarnação do mestre, da merda. Quer dizer, é um local que tá sempre sendo relacionado com o personagem do mestre. Com o personagem do mestre. Curiosidade legal, né? É nesse áudio aí, The Two Masters, ele se passa exatamente antes de Deadly Assassin. Então tá na tudo linha do tempo do mestre. interligado, bicho. Maravilhoso, pois é. E aí o Moffat usou Tesseros ali, né? Tipo... Eu achei bem legal. Eu achei legal ele ter usado isso. Sim. E, enfim, na verdade, quando eles se encontram lá, acaba virando... É um show-off. É um show-off e é um perseguindo o outro. Então, assim, eu cheguei aqui e eu criei algo pra te destruir. Aí o doutor sentado no sofá... Primeiro são as estacas da perdição. Estacas da perdição, não lembro os nomes. Primeiro a gente finalmente é revelado quem é o doutor, e a gente vê que é o Ron Atkinson, e a Emma é a Shawala, tá? E aí ele fala assim, o que você vê? O que você quer falar comigo? Ele falou, então, eu fiz a conta aqui, e pelas minhas contas, eu já salvei o mundo... Eu já salvei cada planeta do universo pelo menos 27 vezes. Eu tô meio cansado, tô querendo parar. Vou aposentar e vou me casar com a mulher que eu amo, que é a Emma, e que ela é melhor do que qualquer aventura correndo em duto de ventilação, ela é mais eletrizante que qualquer lesma convertida em Cyberman, ela é não sei o quê. E ele começa a catar uma bola, aí o mestre fala, olha, infelizmente eu não vou poder desejar um feliz casamento pra você, porque vocês vão conhecer agora as estacas da perdição. E aí, a parede vira, assim, né? Muito passagem secreta. Tal qual Madame de Pompadour. É, quase isso mesmo. Só que aí, quando eles saem do outro lado, o doutor e a Emma estão num sofá. O sofá do conforto. Do conforto razoável. Isso, Não era nem tão confortável, nem tão pouco confortável. Tá bom, tá confortável. Um parênteses em cima disso, olha, isso é foda pra caralho. O lance é o seguinte, tem um livro do oitavo doutor chamado The Tomorrow Windows, que é basicamente o seguinte, o doutor e os dois companheiros dele, que eu não vou lembrar quais são agora, eles vão pra uma feira, dessas feiras Feira da Ciência da Manhã, sabe, que tem... Sim. E uma das coisas que eles acham lá é a Tomorrow Window, que é esse lance que você olha e você vê um vislumbre do seu futuro. Que legal! Aí os companions olham e eles veem o futuro deles. Quando o oitavo fica meio cabreiro, porque ele fala que não pode fazer essas porra de ver o futuro e tal, mas ele vai lá e olha pra certificar que não é nenhum esquema. Quando ele olha, ele vê 3 futuros. Ele não vê um. Eita, olha lá. Um deles, ele é descrito como um outro ele, com cabelo curto e uma jaqueta de couro, correndo com uma menina loira. Olha lá! Quem? Rose e o nono doutor. Isso. Beleza. O outro futuro possível que ele vê é um ele com uma outra companion loira sentados em um sofá em Tesseros. Com certeza, com essa Fatal Death. E o outro é um ele bebendo vinho na tardes com uma roupa meio vampirão, que é justamente o nono doutor do Richard Grant em Scream of the Shalka. Gente, que maravilhoso isso. Então assim, isso é tipo... Adorei. São mençõezinhas, tipo, falar... Então ele viu ele assim. Que legal. E ele não sabe, e ele nunca vai saber qual é o futuro dele exato. Que bacana. A gente descobre mais pra frente na série que não são nem futuros imediatos, né? Porque a gente ainda tem o War Doctor no meio. Mas tem ali 3 nonos doutores de levinho aparecendo, cara, pra ele. Bacana O que demais. mostra que é uma das provas que, quando eu até brinco, né? Até os não-canons no Doctor Who eventualmente se tornam canons, porque na verdade é esse multiverso de Doctor Who, né? Tipo, ele não descarta totalmente, tipo né? assim... Ele existe Ele também. tá na cronologia oficial? Não. Ele é não-canon? Mas ele também é, tipo, um futuro possível. Tipo, em alguma linha do tempo, ao invés dele virar o guerreiro, ele resolveu se aposentar e casar com a Emma. Isso. E aí é Curse of Fatal Death. Isso, entendeu? exato. Em outro, ele regenerou num cara que pegou o mestre e transformou o mestre num robô. Que é, no caso, o Scream of the Shalka. Então, é por aí mesmo. É bem legal ele ter... Cara, é legal como tá tudo interligado. Sim. Enfim, eles estão lá no sofá. O sofá, aí o mestre fala, mas você não contava que eu ia conhecer o arquiteto daqui e eu ia subornar ele e ia ter um alçapão aqui que ia cair um negócio de vocês. Aí cai uma pedra. Aí é muito engraçado que o doutor chega e fala, mas eu conheci ele antes e aí eu contratei ele. Eu antecipei sua antecipação e ele fez uma porta falsa aqui. Aí, Emma, vem cá. Vocês vão ficar nesse show-off o tempo todo? Pelo amor de Deus, né? Vocês têm que parar com isso. Tem que parar com isso. E aí ele fala, não,
Aí ele fala de novo que vai, né, que ele tem que se casar, e o mestre vai saindo de lado, assim. Vou te falar que a primeira vez que eu assisti Curse of Fatal Death, eu achei genial o uso da viagem no tempo nessa história. Sim, feito pelo Moffat. O Moffat, ele trabalha bem. Ele gosta de brincar muito com esse lance de, eu já tava aqui antes, eu sei que eu vou estar aqui antes. Tipo, a cabeça dele consegue conceber a ideia de, peraí, se existe... viagem no tempo nessa realidade, o que dá pra brincar? O que dá pra fazer? Eu antecipei a ação do outro. Se eu já vi isso acontecer, eu consigo voltar e mudar. E aí chega ao ponto de que o mestre ele antecipa que ele vai antecipar, porque ele chega assim e fala, olha, me conhecendo, eu sei que eventualmente eu vou pro futuro, eu vou pro passado, eu vou pro meu futuro, pro passado do arquiteto, vou pagar um jantar caro pra ele e vou convencer ele a botar uma alavanca aqui. E ele puxa... Ele bota a mão no nada, ele puxa uma alavanca. Puxa a alavanca. Então ele tava certo. Alguém viajou e conversou com esse cara. Sim. E ele fala, e essa alavanca, eu ia convencer ele a botar um alçapão embaixo de vocês. Quando ele puxa, o alçapão tá embaixo dele. Ele próprio cai. E aí o doutor fala, então, eu antecipei que você ia antecipar isso, e você nem vai ter tempo de pagar um jantar pro arquiteto. Sabe por quê? Porque ele já comeu. Porque eu fui antes de que você iria... Paguei o jantar pra ele e convenci ele a mudar o alçapão de lugar. Exatamente. O que eu acho legal é que o tempo todo o Ron Atkinson tá lá sentado no sofá, tipo, não mostra em nenhum momento o arquiteto, não mostra ele subornando o arquiteto ou pagando jantares pro arquiteto. Tipo, é muito bacana. Não, tudo já foi. Já fizeram. Já fizeram, exatamente. E aí é muito engraçado porque... O mestre acabou de cair nesse fosso e ele aparece já atrás deles, velho. Muito velho. Aí a Emma fala, nossa, mas como ele tá? A gente viu ele acabando de cair. Agorinha mesmo. Aí o doutor fala, não, provavelmente ele achou a tarde dele. Ele fala, eu escalei os esgotos por, sabe-se lá quantos 300 castados de anos. Ele aparece cuspindo lesma. Não, isso é no último. Depois. Ele fala assim, eu escalei isso aqui, achei minha tarde e voltei exatamente pra esse dia pra me vingar de vocês. E parece que passou não sei quantos anos. 300 e poucos anos. E lá vai cacetado. Aí ele fala, só que dessa vez eu não vim sozinho. Eu vim com os Daleks. Aí tipo, vem um monte de Dalek, cada um de uma cor, né? um monte de Dalek na sala. Por que Daleks foram doados pro Curse of Fatal Death? Não tem uma história dessa? Então, alguns eram da BBC, outros eram daqui, outros dali. E teve alguns Daleks que foram doados por fãs, que esses Daleks apareceram no fan-filme chamado Devious. Sim. Então a própria produção da BBC conhecia esses caras e falou, vocês têm como emprestar pra gente? Eles falaram, lógico, toma aí. Então, o Devious, já um parênteses que você falou dele, ele é um fan-filme que mostra o Doutor 2,5. Que legal. Que é assim, é um doutor que ficou... Eu não cheguei a pesquisar mais, não. Nunca tinha ouvido falar. O Devious é muito legal porque ele tem o John Pertwee no Devious. Ai, que legal. É assim, depois dali da cena que o segundo doutor é julgado, que quando ele vai regenerar, ele para a regeneração no meio. Eita! Porque tinha um ator, eu não vou lembrar o nome agora, que ele era muito parecido tanto com o John Pertwee quanto com o Patrick Troughton. Olha! E aí eles brincaram com essa ideia de que ele era o meio das regenerações. 2,5. E aí tem as aventura nessa historinha, e no final a gente aparece ele regenerando no John Pertwee e é o John Pertwee mesmo. Gente, que maravilhoso! O John Pertwee fez frisão, o Devious, pra ajudar os caras. Agora eu vou ter que assistir esse negócio. Maravilhoso. Pois eu não tinha certeza de onde vinham alguns Daleks, mas é legal saber que é do Alguns Devious. eram do Devious, apareceu nos dois. Talvez um dia a gente pode fazer um DABRQ sobre Devious. Eu super topo, gente, com certeza. Mas sim, e aí ele fala, eu me aliei aos Daleks porque eles são o seu outro maior vilão, não sei o quê. Mas eu não vim como eu tava, eu vim aprimorado tecnologicamente por tecnologia Dalek. E ele puxa a mão e é um desentupidor. É um desentupidor acoplado na mãozinha. Aí a Emma, tá bom, mas o que essa merda faz? Aí ele, aí ela... Você não sabe, né? Você não sabe o que faz. É maravilhoso. E aí ele meio que perde, aí ele chega e ele, não me interessa o que faz. Aí os Daleks, a gente vai exterminar você. Aí ele, não, o doutor não. Ele fez eu rastejar por esses esgotos, os esgotos mais fedidos do universo. E eu tive que ficar comendo lesma, merda de lesma. E as lesmas foram minha única companhia em noites solitárias. E eu só consegui me aliar aos Daleks porque os Daleks são os únicos seres em todo o cosmos que não tem nariz pra sentir o meu cheiro nojento. Ou seja, ele só ficou amigo dos Daleks porque os Daleks não sentiam o fedor dele. E aí ele do esgoto. Pois é. E ele fala assim, o doutor eu vou pegar com minhas próprias mãos. Aí ele olha e ele só tem uma mão. Óbvio, né? E ele vai correndo pro doutor. Aí o doutor só dá uma desviadinha assim e ele cai no poço de novo. De novo? Aí... Não, e ele volta de novo. Ele volta mais velho ainda. Aí ele, 600 anos. Aí ele vomita cocô de lesma lá. Não acredito que isso aconteceu de novo. E aí ele fala, vamos pegar ele, não sei o quê. E aí eles... Ou seja, olha que louco, isso é muito foda. Nesse momento no episódio, tem 3 mestres naquele espaço. 2 estão no fosso.
Um tá em cima, sendo que o segundo que tá no fosso já tava em cima antes. Exatamente. Aí eles vão pegar ele, loucura. aí eles começam a ler a cena de perseguição clássica do Doctor Who. Clássica, né? Ele é empurrado por um Dalek e cai de novo no fosso. Gente. Ou seja, são 4 mestres. Então você vê que assim, é pra ser engraçado, bobo. Então, mas é um engraçado que é crível na lógica de Doctor Who. Claro, faz todo sentido dentro da lógica de Doctor Who, mas também você pensa, é pra agradar uma audiência também de criança e tudo mais, o Comic Relief, né? É pra ser engraçadinho também. É pra ser bobagem, sabe assim? E aí a gente tem o último mestre que apareceu, que é ele bem mais velho com o andador. Já tá Matusalém, já tá pior que Gandalf já. Ele tá parecendo Alan Moore, na real. Tá parecendo Alan Moore. E ele, wait for me! Tipo, seguindo com o andador. Já tá assim, já, né? Corta a cena, né? Eles, o doutor e a Emma entrando numa porta tentar fugir e já tem Dalek lá. E aí tem o que seria ali, a gente sabe que é a divisão do episódio, e eles já aparecem amarrados a uma mesa na sala da nave dos Daleks. Numa sala de comando, exatamente. O mestre aparece, já não velho, novo de novo, que nem o Jonathan Pryce. A primeira normal. versão. E ele fala, sabe por que eu não tô mais velho? Porque e aí aquelas explicações de Doctor Who, né, cara? É bacana eles explicarem. Eles se propõem a explicar por que ele tá daquele jeito. Ele fala, novamente os Daleks engenharam a tecnologia deles em mim, me tornaram jovens de novo e eu ainda ganhei aprimoramentos Daleks. Aí o doutor, peitos. Aí ele, não são peitos, são esferas de peitoral Dalek. Tá bom. Aí, que é uma aqui, uma na esquerda e uma na direita, douradinho. Aí a Emma, tá, esfera de peitoral. Aí ele, sabe o que elas também são? Durinhas. Extremamente firmes. Ela, você tá ensinando alguma coisa? Ele, não, querida, eu não. Eu? Imagina! Enfim, aí o lance é que ele vai mexer numa máquina lá porque ele tá com o plano de explodir a energia lá do lugar e isso vai destruir todo o cosmos, e isso vai beneficiar os Daleks os planos do mestre, E aí a Júlia fala, mas não faz sentido, por que o mestre aliaria os Daleks? Aí chega um Dalek, isso é muito engraçado. Mano, maravilhoso. Cochichandinho, tipo, a gente vai exterminar o mestre depois, não conte pra ninguém. É muito maravilhoso, mano. Aí o doutor, caramba, mas se eles vão trair o mestre... Então, eu tenho que avisar o mestre. Eu tenho que avisar ele, porque aí ele vai voltar pro nosso lado. E é uma coisa que o doutor faria real, né? Sim. Não, ele já tinha feito na série clássica algumas vezes. Ele sempre tava tentando, tipo todos os personagens estão muito bem encaixadinhos. A relação mestre e doutor é sempre esse cabo de guerra de um tentando puxar o outro. Não, e cada personalidade tá do jeito que é. A Emma é uma companion. Todas as ações deles... A Emma é uma companion. São coisas que os Daleks falariam. São coisas que o mestre falaria. E o doutor tá doutor. Sim. O Mr. Bean é o doutor, mano. O Rowan. Tá perfeito, sabe? Sim. E aí ele chega assim, ele... mas beleza, aí você vai falar, os Daleks vão ouvir e vão exterminar todo mundo. Não faz sentido nenhum isso. Aí ele, não, mas você esqueceu de um detalhe? Lá atrás, eu subornei o engenheiro e ele também. Aí ela, porra, peraí, essa explicação não faz sentido nenhum. Pelo amor de Deus, você tá né, forçando a barra. Aí ele, não faz sentido, porque eu falo terceiranês. Terceiranês. E ele também fala terceiranês. Ela tá aí, ela. E os terceiranês, eles comunicam através de emissão de gases. Inclusive, só não tem nenhum aqui porque eles descobriram o fogo. Então, tudo explodiu antes, né? Ele tinha contado isso antes no episódio. Aí ela fala, peraí, você vai falar peidando ele? Exatamente. Aí, tipo, ele começa a fazer umas caras de... Isso é galhofa foda. E se mexendo na cadeira também. Aí assim. o mestre tá mexendo no aparelho lá, ele para ali. Que? Perigo? Que isso? Aí, não, tô ficando louco. Tô louco. Aí ele começa ali, Daleks vão exterminar? E ele fala uma palavra nada a ver. Tem palavras que ele erra, né? Tipo, gibili, não sei o que, aí né? Ele, pera, que palavra é essa? Aí a Júlia, fui mal, fui eu. Ai, desculpa, só fui eu. Aí tem uma hora que ela chega pro Dalek assim e fala... Ela fala, isso é nojento demais, eu posso ser amarrado numa outra cadeira? Aí o Dalek, não. Aí ela, então, mas peraí, por que tem cadeira na nave de Dalek? Aí ele, eu explico depois. Essa coisa do eu explico depois, né, Porque é muito Doctor Who, tipo, não, eu explico depois a lógica. Não, depois eu explico, aqui eu tô maquinando agora, depois eu explico. Enfim, os Daleks descobrem a comunicação dos doutores do mestre e vão pra exterminar o mestre. Na hora que eles jogam um raio, Nikki bate na máquina. E aí, por consequência, também libera o doutor e a Emma. E aí o mestre fala, olha, vocês destruíram a máquina, agora ela não vai só explodir, ela vai implodir e a gente vai morrer. A gente tá doomed. Todo mundo aqui vai morrer. E aí o doutor começa ele cai, começa a regenerar, né? A Emma chora, não sei o que. Ela fala, ele morreu, ele era tão bom. Aí que a gente tem a confirmação de que é o nono doutor. Porque o mestre fala, não, minha cara, calma. Porque esse é só o nono corpo dele. E você vai presenciar o milagre dos Senhores do Tempo, a regeneração. Quando tem essa regeneração, e aí é uma das coisas que acabou vazando um pouco pra série moderna,
ele regenera numa explosão de luz dourada. Não tão espalhafatosa quanto é hoje em dia, mas acontece. Exatamente. Tipo, brilha dourado, inclusive no roteiro tem explicando que é roteiro em dourado. do Moff, inclusive. E ele vira o Richard E. Grant, né? E é legal que ele, na hora, ele já levanta, já todo animadinho, já, vamos lá! Ó, vestir uma coisa mais confortável aqui. Olha só, vamos lá. Olha como eu tô bonitão, dá até pra lamber o espelho de tão sexy e gostosão que eu tô. Ele começa a lamber. Aí ele, você eu lembro, hein? Você é o Dalek. Dalek eu sempre lembro. Você... Aí ele olha pro mestre ali. Você é o afetado. Aí ele, eu não sou afetado. Ele, não é afetado não. Bela teta. Aí ele, não é teta. São peitorais. São aprimoramentos. São aprimoramentos. Aí ele, tá bom. E você, minha noiva? Ela, você lembra de mim? Lembro, claro que eu lembro. Aliás, vamos sair daqui. Abre um champanhe lá na tarde. Espero que você não se incomode com esse corpo novo. Aí ela, não, pelo amor de Deus, eu até gosto, né? Porque você vê, o Richard Grant é bonitão em comparação. Robotiquinho, porra. Aí ele, entra na tarde aí que a gente vai fazer uma festinha, porque você é o único companion que eu tive. Aí ela, não, que eu tenho um monte de companion. Ele, não, que eu tive. Aí ela, tá bom. Aí o Dalek, não, ajuda a gente. Se você ajudar a gente a não morrer, a gente se rende e salva você. Aí ele, tá bom, tudo bem. Entra na tarde aí que eu resolvo. Quando ele vai mexer, ele toma um pederneiro. Ele toma um pederneiro, choque da uva. E ele regenera no Jim Broadbent. Exatamente. Que é o total oposto dele. Porque ao mesmo tempo que ele é todo... Ele sabe que ele é gostosão e ele tá dando em cima da Emma, o Jim Broadbent, ele é mega envergonhado com mulher. Ele é awkward, né? Ele fala... Assim que ele regenera, ele olha pra Emma e fala... essa regeneração nova, eu acho que sou meio tímido com garotas com essa regeneração. Aí ela chega, ele, meu Deus, você é minha noiva? Que vergonha. Aí quando ele vira, tá o mestre. Aí ele, meu Deus, você também é uma garota. Aí ele, eu não sou uma garota, isso são bumps, são aprimoramentos. Aprimoramentos. Que é já uma parada, porque ele fala, eu não sou uma garota. Né? A gente vai ver que lá na frente o mestre vira uma mulher, né, cara? Ele vira e o 11º, assim que ele regenera, ele também fala, eu sou uma garota. Não sou não, peraí. Então. E tem também, assim, claro, né, kind of a stretch, a gente parece forçação, mas assim, o 10º do Richard E. Grant, ele lembra um pouco as atitudes do 10º do Tennant, né? Ele é mais elétrico, ele lambe a parada. Ele lambe as coisas. Ele é mais... Ele tá ali querendo pegar companion. Já o Jim Broadbent, ele é meio... Ele é awkward. Esquisitão. Ele é esquisitão. Igual tipo o Matt Smith. É uma loucura assim, isso foi planejado? Com certeza não. Gente, lógico que não. Ninguém tem uma tarde na vida mas real, não né? É uma coincidência muito legal, cara. É muito bacana, né, Pois cara? E aí a Emma fala, mas você não quer tentar resolver o problema de novo? Ele, tá bom, eu vou sim, mas eu vou aqui atrás que eu tô com vergonha de você. E ele toma outro choque. Quando ele sai, entra, já é outra pessoa. O Jim Broadbent sai da cena. O Jim Broadbent, ele aparece por segundinhos. Ele é o mais rápido deles. Ele é o mais rápido. E aí ele entra na sala, quando ele sai já é o Hugh Grant. Aí ele fala assim, não acredito nisso. Eu gastei bem 2 regenerações de bobeira. Em questão de minutos. Porque esqueci de tirar a tomada. Olha o negócio aqui, antes de mexer aqui. Eu esqueci de desligar a força antes de mexer, que bobagem. Até pra mim, isso é uma bobagem. Ele desliga. Aí ele, olha, resolveu aqui? A gente já pode ir embora de verdade, né? Agora tá tudo certo. Aí ela, nossa, mas você tá tão bonitão. Ele, agora a gente vai passar na sala de mel, não sei o quê. Só que o troço lá que ele mexe ainda dá tipo, ele explode, né? Os Daleks vão mexer. E isso libera uma energia do negócio nele. E aí ele cai morrendo. E aí a Júlia fala, você matou eles, né? Porque os Daleks iam trair ele, né? Claro. Quando eles viram, eles foram pra tirar e isso acabou fazendo a merda ali de emitir o raio nele. Isso. E o mestre fala, agora vocês fuderam com tudo, porque essa energia é tão poderosa que ela vai... Nem um solo tempo não vai dar pra pra regenerar, é forte não demais. É forte demais. É forte demais. E aí ela fala, não, doutor, por favor. É tipo o 8º Doutor em Carne, mano. Exatamente. Porque o dano é tão alto e ele tava no processo de regeneração quando tem, né? A nave cai, ele começa a regenerar, só que é tão forte a porrada que aí não teria corta como. A regeneração. E aí ele volta à vida, enfim, com a... É muito bom ver o Hugh Grant todo... Ai, meu Deus do céu! Não vai dar. Não vai dar, Emma. Aí ela, não, você não pode morrer, você é muito legal, você é tipo a mistura do Papai Noel, o Mágico de Oz e o Scooby-Doo. Por favor, não se vá, não sei o quê. E aí ele fala... bobagem. Mas ele não consegue voltar? E o mestre, não dá. Ele fala, infelizmente. Aí o doutor mesmo fala, a emissão de raios, ela acabou com a minha habilidade de regenerar. Isso. Ela, mas você vai dar um jeito de sair disso? Aí ele, eu explico depois... Aí morre. E aí é muito engraçado que o mestre, na hora ele fala, ele foi o maior dos meus inimigos. Eu vou me abdicar da maldade... Em honra ao meu inimigo falecido. Inimigo, exatamente. Aí os Daleks, ele se sacrificou
Ele se sacrificou pra salvar os Daleks. Nós também vamos parar de honrar nosso inimigo, parar de fazer maldade. Aí, tipo, o mestre tá saindo com a Emma, né? Dá a entender que ele ia embora com ela. E aí o doutor começa a generar. Aí ele fala, ué, mas é impossível. Isso mexe com as leis de toda a física e da realidade. Aí ela fala, possível, não sei o que. Mas a realidade não tá preparada pra viver sem o doutor. E quando ele regenera, o universo não quer viver sem o doutor, né? Quando ele regenera, já é a Joanna Lumley. Gente. E aí é muito engraçado que 13ª doutora, Joanna Lumley. Pois é, ela regenera e aí o colete já espocou por causa dos peitos dela. E lógico. Ela fala, olha, Emma, essa regeneração veio com os aprimoramentos igual do mestre. Aí a Emma, não é isso não. São seios mesmo dessa vez, ela. Aí a doutora, sério? Olha, então você é um corpo de mulher? Eu sempre quis botar as mãos num corpo desse, tipo, não no sentido de passar a mão, mas, não, tipo, mas eu sempre quis ter um corpo desse pra mim. É. Aí ela ainda brinca assim, olha que louco, hein, Emma? O casamento vai ser maneiro. Será que a sua mãe vai achar muito louco? Será que a gente vai casar de branco as duas? Aí ela fala assim... Lembrando que a mãe da Julia... né, em Abby Fab é a Jennifer, né? Olha, eu gosto de considerar que nesse universo também é a Jennifer Saunders. E ela fala assim, aí, as duas vão entrar de branco, aí ela brinca. Ela, olha... Ela, doutora, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas nunca foi tão literal. Você não é o homem que eu conheci. Você não é o mesmo homem que eu conheci. Porque apesar de você querer sempre ter botado as mãos num corpo desse, eu não quero. Eu não quero. Então a Emma na hora já descarta qualquer possibilidade. Não vai rolar mais. E é muito legal que a reação da doutora a isso não é negativa. Ela fala, não, tudo bem, não tem problema. Eu abro mão da minha aposentadoria e já que a gente não vai casar, eu posso continuar viajando no tempo e espaço com a minha Fiel Tardes, com a minha Sonic Screwdriver e com a minha melhor amiga. Tipo, ela abraça, é muito engraçado, É muito legal. E aí ela tem a hora que ela pega a Sonic e ela fala, olha, Emma, tem 3 velocidades, cara. E começa a vibrar na mão dela, ela, doutora, que isso? Pelo amor de Deus. É muito engraçado porque... Né? Que merda, né? Que bobagem. Quando mas é mofatice também, né? Mas aí já não é culpa dele agora. Tá, quando teve o anúncio da Sonic nova, da Jory, 13ª. A internet meio que, parece um consolo. Teve essa piadinha, né, em cima. Infelizmente. Cara, coincidência já tava lá em Curse of Fatal Death. Essa piada lá em Curse of Fatal Death. Exatamente. Será que o Tibbs também usou como referência? Olha, o Tibbs ele é tão fã da série quanto o Moffat, né, cara? Sim, né? eles estavam juntos aí. Pois bem, e aí é muito legal porque o mestre chega pra doutora e fala assim, olha, doutora, você tá mais bonita do que eu lembrava. Tá bonita, viu? E ela fala, mestre, você também é mais bonito do que eu lembrava. Inclusive, por que te chamam de mestre mesmo? Aí ele, eu explico depois. E aí eles saem juntos dando risada maligna. Ele dando risada maligna. Gente, é maravilhoso, então, né? assim, vamos lá. Aí eles saem abraçadinhos. É o final do episódio. Então vamos lá. O que a gente tira... Cara, e aí acaba esse episódio que é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Mas gente, o que a gente tira... De novo, né? Você vê que é um monte de piadinha babaca, idiota, sem noção, mas é engraçado. São piadas pra ser leve. bestas, né? É piada besta. É assim, trapalhões, né? Pois é. É pra você ver sem compromisso, entendeu? Sim. Tipo, é aquele lance. Ela serve para os caras sem compromisso que não conhecem a série, mas um fã, quando vê, consegue pegar, porra, Tesseros eu lembro. Pegar as referências, né? Tesseros eu lembro. Pô, o lance do Doutor Regenerar Mulher é falado há muito tempo e agora ele fez. Tem os legal. Daleks, tem o mestre, tem a Companion. O mestre se aliando a Daleks, eu lembro. A Companion, o Doutor pegando a Companion, eu lembro disso do filme, tipo... Tem a Screwdriver, tem a TARDIS, tem os elementos todinhos. Tem as duas TARDIS, a do mestre por dentro. Nada no roteiro é um furo. Tá tudo encaixadinho no cânone mesmo. No cânone próprio de Curse of Fatal Death. Tá tudo encaixadinho nas coisas que já estavam prontas estabelecidas pelo cânone. Então, assim, o cânone. Né? Doctor Who Curse of Fatal Death não é cânone, mas ele respeita o que veio antes dele. Isso. E pira dentro de uma bolha do aceitável em Doctor Who, né? Exatamente. Tipo, foi o que a Thais falou antes no podcast, não é uma coisa que deprecia Doctor Who. Ele brinca com coisas do Doctor Who. Quer ver? E olha como é interessante. Ele usa de forma engraçada e de forma a montar o plot. Exatamente. E é legal porque, assim, por exemplo, a gente tem coisas dali que vazaram pra série, né? Como a gente já falou, tem a regeneração em dourado, que a gente viu nisso. Tem, e aí, isso foi muito legal. Quando o Doctor Who tava com o Sci-Fi, o Sci-Fi foi numa San Diego Comic Con e entrevistou o Moffat e ele levou umas perguntas dos fãs e umas perguntas que a gente tinha anotado pra eles. Isso. E uma das que eu mandei foi justamente perguntando pro Moffat se ele tinha escrito intencionalmente a 13ª doutora da Jodie em homenagem à 13ª doutora da
da Jonah Lumley em Curse of Fatal Death. Porque justamente elas são muito parecidas, né? Sim. É a 13ª, é loira, é uma mulher. E aí o Moffat, ele fala na entrevista, né? Ele fala assim, nossa, eu fiz mesmo isso. Eu nem não lembrava. Percebi, Eu não lembrava. Aí ele fala que não lembrava. Não, mentira, eu lembrava assim. Tudo isso foi um plano meu de mais de 20 anos. Tipo, maravilhoso. E é engraçado você ver, né, cara? Gente, isso foi feito em 99, Pois né? é, porque não tem como, né? foi uma ideia que ele brincou e foi o que a gente falou. Nada disso foi... Algumas coisas foram intencionais, sim. Mas o que não foi intencional, coincidentemente, se repetiu depois, né, cara? Você vê que o Moffat, a era dele foi marcada por colocar mulheres em papéis de destaque. Ele cantava a bola de regeneração mulher há muito tempo. Ele transformou o mestre em mulher. Exatamente, eu acho assim. Os elementos estão ali. Apesar dele não ter calculado na régua que a 13ª ia ser uma mulher só por causa da Joanna. Acho que não. O fato dele ter transformado o personagem homem do Doutor num personagem mulher em Curse of Fatal Death foi ali o esboço da ideia dele pra Missy. Isso. Que foi o teste pra Jodie. Exato. Né? A Exato. gente tem ali o lance de ter um certo um hint de romance entre a doutora e o mestre, que a gente vê invertido com o Capaldi, né? Que é o doutor e a mestra. Exatamente, né, na Missy, exatamente. Que tem uns, somos namorados e tal, não sei o quê. Né? É tudo muito legal, assim, tipo... São elementos próprios do roteirista. Sim, até... E aí, isso não é do Moffat, mas até a brincadeira que o Moffat fez em Curse of Fatal Death, né? De, os terceirianos, eles se comunicavam por olfato e não por fala, né? Tem um áudio do Sétimo Doutor, inclusive eu tô reouvindo ele esses dias, chama Survival of the Fittest, né? A sobrevivência do mais forte, né? Que é uma história do Sétimo Doutor com a Klein, né? Que é a companion dele, na época, que é uma companion lá que ele tirou de um universo paralelo, enfim, é super legal a história. E eles estão num planeta, não vou lembrar agora o nome qual é, que os habitantes desse planeta são insectoides, né? São insetos grandões, que se comunicam por cheiro. E a TARDIS traduz esse cheiro. Olha que loucura! É muito louco, porque assim... Pô, que legal! O doutor enquanto tradutora, acho maravilhoso. O doutor tá falando e os bichinhos insectoides estão sentindo o cheiro das palavras dele, porque a TARDIS traduziu. E ao mesmo tempo, o doutor e a Klein estão sentindo cheiros e ouvindo coisas. Olha que louco, meu. É muito engraçado que no Curse of Fatal Death, de um jeito zoado, essa ideia foi plantada lá atrás. Sim. Tipo, eles se comunicam por peido, né? Por cheiro. Por cheiro, por odores, por gases. E por conta de eu falar essa língua e o mestre também, a gente consegue se comunicar. É muito louco, né? É muito maneiro, cara. Não, você vê que o episódio todo é cheio de elementos interessantes, bem colocados, tanto os antigos como os novos. Tipo, não tem o que falar, é um roteiro fechadinho. Cara. É um roteiro bem amarradinho. E ele foi tem uns legal de viagem no tempo também. Então. Tá tudo ali, coeso. Pois é, ele foi o laboratório ali pro Moffat fazer essas experiências pra depois chegar e fazer elas sérias depois. Isso é muito legal, cara. Exatamente. Não, é maravilhoso, bacana. Gente. Não tem o que falar. Enfim, Curse of Fatal Death, pra sua sorte, você, querido ouvinte, caso você não tenha assistido ele ainda, você pode assistir ele legalmente no YouTube. Isso, eles disponibilizaram. Exatamente. O pessoal do Red Dose Dailies tem um canal, né, no YouTube, e lá eles colocaram a sketch completa, né? Diferente de como foi no dia da primeira exibição e na fita, ele não é... A fita é dividida em 2 partes, no dia da exibição foram divididas em 4 partes, né? Cada uma ali com 5 minutinhos. O vídeo no YouTube, ele é uma versão uncut, né? Completa, já numa qualidade melhor, assim, mais remasterizada. Então, se você não viu, cara, vale super a pena ir lá assistir, assim. Vale muito pra a história de Doctor... Não, esquece Canon um pouco. Para de ficar noiado com Canon. Pra se divertir. Vai lá, assiste, se diverte. Ele tem, como a gente, né, você ouviu aqui por 1 hora a gente falando, ele é muito rico historicamente em relação a bastidores, em relação ao Doctor Who e a cultura britânica mesmo. Não, com certeza. É um desfile de atores que já, na época, já eram grandes, estourados, consagrados, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma parada obrigatória pra todo fã de Doctor Who assistir o Curse of Fatal Death. O Curse of Fatal Death é engraçado. E não se levar a sério jamais. Pois é, cara, não leve a sério. Porque não, gente. Deixa o canon um pouco de lado e foca na diversão. Pensa que isso foi feito em 99, pensa que não tinha série moderna, pensa que, assim, nem tinha Doctor Who mais naquela época. Na época, cara, tinha ali. Eu li, inclusive, a Doctor Who Magazine e o próprio repórter da Doctor Who Magazine fala assim...
É um respiro de alívio pros fãs que não tinham nada novo de Doctor Who há algum tempo e uma ponta de esperança de repente, um dia Doctor Who voltar. Então, porque foi um sucesso. Então, e porque provou que tava no imaginário popular das pessoas ainda. Exatamente. Tipo assim, podia ter sido uma coisa que ninguém ia lembrar. Foi um teste que, assim, talvez a série moderna nem tivesse existido se não fosse o Curse of Autodeath. Não dá pra... Porque foram 10 milhões de espectadores. Todo mundo mandou carta, todo mundo outra, 10 milhões de espectadores num programa de comédia de 20 minutos, cara. Cara, é muita coisa. É muito... Curse of Autodeath é muito especial e assim foi é engraçado. Foi a prova de que Doctor Who ainda estava muito vivo e muito querido na mente dos britânicos. Sabe o que é engraçado? O Curse of Autodeath ele é uma coisa que ele vira e mexe, ele ganha a vida de novo no fandom, né? Aqui, digo que no Brasil mesmo, tipo... De tempo em tempo sempre aparece alguém, ou manda pra gente por e-mail, ou agora no grupo Telegram fala, ou manda por DM no Facebook, tipo, ei, vocês sabiam que o Mr. Bean já foi doutor? Aí cola o link, tipo, sabe por quê? Isso passa pelas pessoas que estão entrando no fandom agora. Exatamente. Né, e o Mr. Bean é muito forte no Brasil. Sim, pois Mr. Bean é uma coisa que talvez pra quem é mais novo não saiba, mas bombava nos anos 90 no Fantástico. Bombava mesmo. O Mr. Bean entrou no imaginário brasileiro. Mesmo assim. Na Globo, cara. Então, quando eu já via Doctor Who, quando eu descobri que o Mr. Bean tinha feito coisa de Doctor Who, eu corri na hora pra assistir. Porque eu queria muito ver isso, entendeu? E é uma coisa que assim, desde que eu me entendo por gente aqui no DBRcast, desde que o DBRcast começou, a gente fala de Curse of Fatal Death. Não, já falamos várias vezes. A gente já falou rapidinho dele em outros podcasts. E não só isso, né? Ele tem essa importância e também por causa do Moffat. Sim. É o primeiro trabalho do Moffat em Doctor Who. E por causa de ser a primeira doutora real, né? Tem um monte de elementos em Curse of Fatal Death que tornam ele uma coisa indispensável. Que é uma coisa também que vazou um pouquinho, agora lembrando rapidinho, os Daleks se abdicarem de fazer maldade. Um Dalek bom, até então nunca tinha sido concebido, né? Com certeza. Na série moderna a gente tem isso. Colocaram. A gente tem, lembra aquele Dalek humano, ele fica um pouco bom. A gente tem o Dalek que enlouquece porque vê o fluxo do tempo. Ele ajuda o doutor por conta lá da loucura dele, ele vê o que é certo. A gente tem o Ferrugem, o Rusty, que é o Dalek bonzinho. Ele é um Dalek ruim porque ele não pensa como um Dalek. Ou então, seja, assim, ele é bom. Até a zoada de os Daleks que ficam bons, a gente tem na série moderna. Não é? Inclusive no episódio do Moffat, né? O Ferrugem. Então tá tudo ali os elementos, assim. É bacana você ver o estilo de escrita do Moffat. E é legal também ver, porque a gente viu a era Moffat, ele já sendo showrunner, ele tinha que fazer uma coisa mais séria. Aqui você vê ele solto, você vê ele sem amarra. Você vê ele, tipo, chutando o pau da barraca. Aqui eu vou fazer o que eu quiser. Sem compromisso com ser sério, né, cara? Isso é muito bacana também. Inclusive, ele fala, né, na entrevista ali da Dr. Mazin, são duas matérias. Uma matéria saiu no próprio ano do especial, que é 99, e a gente tem uma segunda entrevista em 2003. Que era por causa dos 40 anos. Isso. E todo mundo fala, o Moffat fala, os atores falam que, tipo, imagina, a gente achou que ia ser um negócio pequenininho, uma coisa rapidinha, uma coisa sem importância. Pô, é um negócio que ficou enorme, né, cara? É legal quando você trata um trabalho como algo pequeno e ele cresce ao longo dos anos. Você quer um exemplo de como a BBC ela tem um cantinho especial no coração dela pra Curse of Fatal Death? No The Vault, que foi aquele livro que saiu em comemoração de 50 anos, um puta livrão. Eles falam de Curse of Fatal Death. Tem um capítulo só sobre Yato. Sim. E a capa desse capítulo é o Curse of Fatal Death. É a Julia, o Price e o Atkinson. É muito legal, cara. Então, assim, a BBC tem carinho por esse por essa zoada, aí. né, cara? Sim. Então, acho que nada mais justo, já que revisamos esse episodião, de darmos nota pra ele. Só que dessa vez... Vamos subverter! Dessa vez vai ser um pouco diferente. Ao invés de a gente dar notas aí de Hartnell a Whittaker, nós vamos dar nota aí de Atkinson a Lumley. Então, Thaís, aí, acredito que eu vou dar de uma nota de Atkinson a Lumley, quanto você dá pra The Curse of Fatal Death, esse episodião da porra? Antes de eu falar minha nota, você percebeu que tem 2 Grants no meio dessa nota? Sim, assim como tem 2 Bakers no meio da outra. Gente do céu, meu cérebro vai explodir, socorro! Cara, eu não consigo dar nenhuma nota a não ser Lumley. Sim, cara. Lógico! 13ª doutora Joanna Lumley, aquela, a Patsy de Ab Fab. Sim. Essa atriz maravilhosa, modelo dos anos 60. Sim. Diva deusa maravilhosa, incrível, cara, fabulosa. tudo. Gente,
Não, esse episódio é foda, né? Esse episódio é foda. Por causa de tudo isso que a gente falou, sabe? Tipo, eu gosto muito quando as pessoas falam, as pessoas envolvidas na produção das coisas falam, mas a gente achou que ia ser um negócio pequenininho. E ao longo dos anos, foi crescendo em importância. Posso fazer uma pergunta? Doctor Who, como um todo, também não começou como, eu achava que ia ser como só uma coisa pequena. É legal, tipo... Doctor Who tava na beirinha de ser cancelado várias vezes no primeiro Doutor. Cara, Doctor Who foi criado pra ser um tapa-buraco, que virou uma coisa que tomou o mundo. E a mesma coisa, é engraçado pra ver como isso, dadas as devidas proporções, se repete no Curse of Fatal Death. Tipo, a gente era só uma brincadeira pra arrecadar fundos e estourou, cara. Muito legal quando isso acontece. Eu acho que, assim, todos os elementos envolvidos em Curse of Fatal Death fazem com que ele se torne um clássico, cara. Tipo, é indispensável. É um clássico atemporal que não tá... É tão atemporal que não entra no cânone, né? Exatamente. Pra mim, a nota não tem como não ser Lumley. Quero saber de você, Fred Pavão, cara, não de tem... Atkinson, passando por 2 Grants, um Broadbent e a Lumley. Qual é a sua nota? Bom, não tem como não dar Jonah Lumley, até porque eu acho que essa é uma das poucas oportunidades que eu vou ter de dar Jonah Lumley pro episódio. É a única oportunidade. Cara, não, porque vai que ela virou doutora. Vai que ela virou doutora. Cara, é Jonah Lumley na cabeça. Foi o que a gente falou agora, nesse segundo, cara. Ele é tão atemporal e tão obrigatório pros fãs de Doctor Who, que ele nem se encaixa em cano nenhum. Tipo, ele é a prova de que você consegue fazer uma boa história sem se levar a sério. Nossa, sim, total. Ele é uma prova que você consegue homenagear uma série parodiando ela sem ser desrespeitoso com ela. Tipo, ele pega... feito com leveza. Não, e sem contar que, tipo, ele foi... E humor. A gênese da criação dele é boa, né? Foi feito todo com doação de fãs. Não, isso é foi maravilhoso. feito com doação do tempo dos atores pra dar dinheiro pra quem precisava, cara. Exatamente, é maravilhoso. Isso é muito legal e isso mostra como o Doctor Who, ele tá preso aí em coisas boas, né? Por isso que quando a gente pega alguém que tá espalhando hate, ou alguém que tá, né, perpetuando alguma coisa. Você tá perdendo o tchan da série. Qual é a mensagem original da série mesmo? Porque, assim, eles até falam lá na Doctor Who Magazine, o Comic Relief arrecadou não sei quantos bilhões e eles serão repassados para as instituições XYZ nos países XY. Tipo, eles são muito legais. Tanto que a gente tem... É uma proposta maravilhosa, a gente tem Red Nose Day até hoje e vira e mexe tá tendo coisa do Doctor Who. Sim. Às vezes é uma brincadeirinha ali misturando com Call the Midwife, às vezes é um sneak peek de um episódio. Ou atores aparecendo fazendo coisas que não tem nada a ver com Doctor Who, mas eles estão ali porque fizeram Doctor Who. Então, assim, Doctor Who e Red Nose Day, Comic Relief, tá tudo ali. Tá tudo de mão dada e é tudo por uma causa muito boa. A gente pode pensar numa ação assim, quem sabe? Cara, é uma doação de sangue, né, quem cara? Sabe? A gente pode pensar em várias ações. Gente, de verdade, é uma iniciativa maravilhosa e você vê que é uma iniciativa de comediantes. Sim. Né? Cara, que cresceu e que virou um negócio incrível. O humor é uma coisa maravilhosa. É verdade. E ele, apesar de não merecer ser levado a sério porque ele é humor, ele merece ser levado a sério. Com certeza. Porque é uma narrativa muito importante pra tudo no mundo, né? Eu acho. Enfim, deu nossas notas, essas notas diferentes. Ai, que mas gostoso, queremos né? saber de vocês aí, em uma nota de Atkinson a Lumley, quanto você dá pra Curse of Fatal Death? Você já conhecia antes? Você foi escutar depois desse podcast? Escutou antes? Difícil como alguém não ter visto, porque o pessoal sempre fala. Mas se mas você com ainda certeza, não viu... você vai ter alguém que não viu. Assiste, pelo amor de Deus, maravilhoso. Sim, cara, é um episodião, vale super a pena. E também queremos, né, que você mande sua opinião, queremos que você mande sua nota. Para isso, você precisa aí do nosso e-mail, que a Thaís vai falar aí com aquela voz, que ela sempre fala, essa voz de veludo dela. podcast@drwhobrasil.com.br. Temos também aí o nosso Facebook, que é onde a gente bota as postagens, chama os posts ali, que é o facebook.com/Dr. Who Brasil. O pássaro terceiriano que ele vem ali, ele vem movido a gás ali. Ele vem... Só que ele se antecipou e veio outro pássaro. Ele se antecipou e veio antes, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/Dr. Who Brasil. Temos também aí, já há um tempo, o nosso grupo no Telegram, onde as pessoas ficam batendo papo até alta madrugada, ficam fazendo amizades, cada dia sobe mais um pouquinho de gente Comentam ali. sobre Curse of Fatal Death. Pois é, que é o nosso grupo do Telegram, que é o t.me/Dr. Brasil. Entra nesse link, aparece o botão, você clica, você já tá no grupo, você já tá fazendo amigos. Super vale a pena. Tem também aquele nosso jabazinho de sempre, que é a nossa lojinha do Vendel. Então, se você quiser uma camiseta aí, se você não tem camiseta do Doctor Who ou quer comprar mais uma para sua coleção, é só lá em vendel.com.br/artista/Dr.Who-Brasil ou clicando aqui no link do post. E lá tem toda essa seleção de camisetas exclusivas nossas, cara, com estampas que a gente criou. Exatamente. Para você poder usar por aí. E
Lembrando que esse podcast, a gente sempre vai falar isso, ele está saindo na terça-feira. Terça-feira era um dia que não tinha podcast. Ele só tem podcast agora, porque nossos apoiadores lindos, maravilhosos e cheirosos, que não são como o pessoal de Tesseros, eles separaram ali no mês deles uns centavinhos para poder ajudar o Dr. Brasil e o DWRcast a continuar funcionando bem. E por conta disso, a gente bateu nossa segunda meta e fez a gente ter 2 podcasts por semana. Que sensacional! Então, este podcast, à terça-feira, só está saindo graças ao apoio das seguintes pessoas: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer e Leonardo Pereira Toniolo. Exatamente, todas essas pessoas estão aí ajudando a máquina do Dr. Brasil a continuar funcionando. Hoje, inclusive no dia da nossa gravação, segunda-feira, foi um dia que essas pessoas receberam os papéis de parede, que são aí recompensas exclusivas para apoiadores ali que são Companions Não Humanos ou mais, que é o segundo tier ali de apoio. De R$10 ou mais. Aí todo mês você ganha papéis de parede exclusivos feitos pelo Sandro Rojo, que é um artista de mão cheia. Ilustrador profissional. Já fez trabalho com o Maurício Souza. Sim. Já fez Não, ele é sensacional. É maravilhoso. Além de ser uma pessoa excelente. E um super fã de Dr. Who. E membro ativo do grupo do Telegram. Exatamente. Então, se você quiser se tornar aí apoiador e ajudar aí a fazer essa máquina continuar a girar, é só você entrar ali em apoia.se/Dr. Who Brasil. Você vê quanto ali se encaixa na sua renda mensal. No seu orçamento. Na sua planilhinha de gastos. Exatamente. A gente sempre gosta de reforçar, se você não puder, não faça nada que vá quebrar as suas finanças na sua casa. Pelo amor de Deus. Faça só se der e se você quiser. Caso não dê, você pode ajudar a gente sempre aí com o seu compartilhamento desse podcast, já que é um assunto aí que sempre tá na boca do povo. Você pode chegar lá, compartilha com o seu amigo que não viu ainda, ou que você sabe que viu e gosta de comentar sabe sobre. Aquele amigo que você quer converter pra gostar de Dr. Who? Curse of Death é uma ótima porta de entrada, hein? Mano, mostra o Curse of Death primeiro, aí mostra o podcast também, aí se ele gostar, aí baixa a Rose. Pronto, olha aí. Tem exemplos de pessoas... Boa ideia, hein? Tem exemplos de pessoas que viram Curse of Death antes de tudo. Sabe quem? A Marina, dos E-mails Gigantes. Ela viu Curse of Death antes de tudo. É a porta de entrada para drogas mais pesadas. Maravilhas mais pesadas, exatamente. Né? Cara, o Curse of Death vale muito a pena, então você pode ajudar a gente aí com o seu compartilhamento. Lembrando que se você já é assinante aí nosso no feed do iTunes, vá lá, dê umas estrelinhas, deixa um comentário só para poder subir a relevância lá, para poder ajudar o DWRcast a ficar cada vez mais à mostra no iTunes. É isso aí. Se você tem Android, você pode usar o nosso feed regular para assinar por qualquer agregador da sua escolha. A gente indica aí, geralmente, o Podbean, que ele é o que atualiza mais rápido. Podbean é sucesso. Na hora que a gente posta no site, já puxa, ó, chuchu, beleza. Pois é, show então, de bola. Por hoje, é isso. Esse foi o nosso tão podcast de legal, terça-feira. Falar sobre Curse of Death é sempre um prazer. E é sempre uma honra. Sim. Então, sexta-feira, a gente se vê Ainda nesta semana. Sexta-feira, a gente tá de volta aí pra revisar Torchwood. O terceiro episódio de Torchwood. Exatamente. Então, ó, já vai ficando aí. Já assiste, né? Já vai ficando em tempo. E tem umas pessoas falando assim, mas eu nem assisti. Assiste, a gente tá avisando já. Tem 4 dias pra assistir. Assiste aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu explico depois. Beleza? Falou. Então, até sexta-feira. Valeu. Falou, tchau.